Cheguei! Gente, olha só, eu não costumo me atrasar, tá? Eu não costumo me atrasar, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e com o horário, o negócio certo, mas hoje, pelo motivo bom, eu precisei me atrasar para completar detalhes do que eu quero falar pra vocês. Então, vão entrando aí, né? Eu falei que ia ser 2 horas, depois apareci falando que ia ser 2h30 e 3h10 a gente tá aqui. Tudo tem um tempo determinado, a gente sabe que a gente faz planos, mas o Pai muda os nossos planos porque Ele que conduz o nosso caminho, né? Então, eu achei que estaria aqui com vocês hoje às 2h30, mas Ele colocou no meu coração de escrever mais e de falar mais sobre mais coisas, né? Então, o estudo já estava preparado, mas eu quis adicionar detalhes que são extremamente importantes para que a gente compreenda aí o contexto geral. E aí, vai entrando aí, como é que vocês estão? Preparados para o estudo de hoje? Ó, vai ser um estudo bem completo, tá? Acerca aí dessa questão dos dons espirituais, dos frutos do espírito, frutos da carne, manifestação de dons. Sabe aquela história de falar em línguas que o povo fala e vê nas igrejas? E eu entendo muito o que vocês passam com essa situação. Então, a gente vai tentar explicar aqui biblicamente a verdade para vocês. Primeiramente, eu quero que vocês tirem de vocês toda aquela religiosidade, tudo que vocês aprenderam dentro da sua religião, porque a verdade bíblica é o que tem que prevalecer. E se eu falar alguma coisa aqui que infelizmente vá te deixar um pouco chateado, eu já peço desculpas, porque esta é a verdade bíblica, eu só vou usar a Bíblia e vocês vão entender biblicamente a verdade. E às vezes a verdade bíblica não é o que reflete na sua vida, né? Porque você segue uma religião específica, você faz parte de um movimento específico. Então, aqui nosso intuito é disseminar, explicar e facilitar a Bíblia para vocês, tá bom? Para vocês entenderem, porque todo mundo aqui tem vontade sincera de seguir o Criador e de fazer a vontade dele em sua vida. Então, para nós, essa é a única e principal objetivo de todo mundo estar aqui conversando sobre Bíblia, enfim, nesse sábado aí que vocês estão em casa. E vamos agora começar aqui o nosso assunto, tá? Que vai incluir essa questão do Pentecostes, né? Vou falar um pouco sobre a crença dos nossos irmãos pentecostais aí. Vou falar também essa questão da chuva serôdia, o que é, fica muito confuso, né? Algumas religiões pregam de forma diferente a questão da chuva serôdia, existem muitos movimentos, e existe aquilo que você experiencia na sua vida, então, aquilo que você tem de bagagem, né? Então você viu, você comprovou, e aí a gente precisa entender o que é isso, né? O que é isso, então, que a gente vê por aí, sendo pregado, feito, é certo, não é? Aquilo que você vê na sua igreja é manifestação do Espírito Santo, não é? O que é a manifestação do Espírito Santo? Como que ele se manifesta? Então, essa é o assunto super interessante da live de hoje, e eu confesso que eu tive que estudar muito para entender isso, porque no contexto que eu vivia adventista antes, né, a gente tem uma compreensão e a gente já sabe esse assunto assim, meio tipo, beleza, é isso aí. Só que, e tem essa explicação muito bem embasada, inclusive. Essa é uma questão que os adventistas acertam muito, né? Biblicamente falando, eles acertam muito nessa questão. Mas nossos irmãos pentecostais também acertam, né, nessa questão. E a gente vai colocar hoje os pontos que um acerta e que o outro acerta, porque a Bíblia é uma só. Então a verdade é uma só. Vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? A gente vê lá o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Espírito Santo depende, ele é o Ruach HaKodesh, esse daí é o nome dele, né? Que é o Espírito do Pai. Se você acredita na Trindade, acredita que são 3 separados e tal, assiste meu vídeo sobre a Trindade para você entender que não é bem por aí o contexto dos 3, porque na verdade existe o Pai e o Filho. E o Pai é Espírito, então o Espírito é o Ruach HaKodesh, só que o Pai é muito imenso. Então o Espírito é como se fosse o Ruach HaKodesh, é como se fosse uma parcelinha do que é o Pai. E esse Espírito é o mesmo compartilhado entre o Messias. E é por isso que o Messias tem aquela parte que ele atua como se ele fosse o próprio Deus, né? Tem vezes que ele fala assim, e tem vezes que ele fala, não me adore, adore somente ao Pai. Porque o Ruach, que é o Espírito do Messias, que todos nós temos um Espírito, o Ruach, ele é o Ruach HaKodesh. Então, ele não é igual eu e você, que temos um Espírito nosso, que é o Espírito que eu já falei pra vocês, que nosso corpo, nossa vida é feita de corpo, alma e Espírito, né? Então, todos nós temos um Espírito que o Pai deu, que é o sopro, né? É o Ruach. Porém, o Messias, ele tem o Ruach que é do Pai. Então, ele não tem um Espírito só dele.
Ele e o Pai têm o mesmo Espírito. É por isso que ele fala, eu e o Pai somos um. Então, entendendo o Ruach HaKodesh, vocês vão entender que é o Espírito do Pai, é o próprio Pai atuando aí no mundo, né? Nas pessoas, em nosso coração. E qual que é a função, então, do Espírito, do Ruach HaKodesh? A função dele é chamar os vasos de honra para arrependimento e conduzir ele no caminho da salvação, mostrar a vontade, a verdade do Pai, como que você faz para ser um ser humano decente, entendeu? Isso é a função do Espírito, é convencer da verdade, é guiar o vaso de honra no caminho da verdade. Agora, o vaso de ira não, porque ele não fica no caminho da verdade, ele resiste ao Espírito Santo porque o Espírito Santo não atua, fica entregue lá para destruição mesmo. Mas os vasos de honra não resistem. Então, a gente é conduzido ao arrependimento. Então, você que é vaso de honra, vai chegar algum momento que você vai falar, cara, eu sou realmente um pecador que não mereço nada. Então, eu preciso do Messias. Vou crer no Messias porque realmente é Ele. E meus pecados são terríveis e eu peço perdão, me arrependo profundamente porque eu magoo o Pai o tempo inteiro. Então, esse é o vaso de honra e o Espírito do Pai faz isso. Ele promove esse arrependimento, né? A gente tem lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta e entrar na sua casa, cearei com ele, ele comigo, né? Então, quem ouvir, quem pode ouvir, né? A pergunta é essa. Quem ouvir, ele vai entrar. Mas quem pode ouvir? Aqueles que o Pai chamar. Porque fala na Bíblia lá, né? Aos que chamou, também justificou, glorificou. Então, ele chama os eleitos, ele chama os vasos de honra. E esses escutam, certo? E olha lá, tá lá, ó. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Isso é um decreto. Se você ouvir a voz, você não vai endurecer o coração, porque você é um vaso de honra. Então, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. É um convite meio autoritário, digamos assim. Hebreus 3:15, né? E aí você também tem que o Espírito Santo, o Ruach, ele vem para o quê? Ele vem para glorificar o Messias, né? Lá em João 16:14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo anunciar. Então, o Espírito que é compartilhado, que entra e sai, vai e volta, ele tá lá para glorificar o Messias, justamente para mostrar o Messias é ungido, né? Porque eu e você, a gente tem o Espírito do Pai habitando em nós, porém você não pode fazer milagres, né? Você não pode falar, cai a chuva do céu, levanta leproso. Você não pode fazer isso hoje, depois a gente vai explicar o porquê. Mas você tem o Espírito do Pai habitando em você, tá ali, convencendo você do pecado, para você se arrepender, para você guiar no caminho. Essa é a função hoje do Espírito em nós, certo? Mas ele estava no Messias, então no Messias ele glorificava, ele deixava o Messias fazer tudo aquilo que ele fazia, era tudo através do Espírito, através do Pai. O Messias fala, eu não faço nada através de mim, eu faço tudo através do Pai. E o Pai é o Ruach, que é a parcelinha do Pai, entende? Vamos lá. E tá lá também, João 16:8, né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, mais uma função do Espírito Santo é essa, né? É convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Compreender aí nos corações, atuar nos corações para que a gente tenha essa noção, né? Porque sozinho o ser humano da depravação total não tem essa noção. Não tem como. Outro aspecto aí do Espírito Santo é a salvação, né? Ele leva a uma consciência da nossa pecaminosidade, né? E faz com que a gente aceite o Messias, porque a gente aceita que a gente é um trapo de imundície e que a gente realmente precisa do Messias para ser salvo, né? Então, ele convence isso. Então, assim eu sou justificado. É aquela questão do que eu falo para vocês sempre aqui, que o vaso de honra, ele tem os pecados dele justificados, porque ele está no livro da vida e não tem livro das obras para ele. Então você que peca, você se arrepende sempre, você não consegue viver uma vida em pecado. E por isso que os livros das obras para você não tem. E no julgamento do trono branco, o livro das obras que vai ser julgado é só os ímpios. Então você vai ser julgado pela fé no Messias, porque todos os seus pecados são justificados nele, entendeu? Então você vai ter isso, e isso só pode ser feito através do Espírito Santo, porque ele regenera você. Aquela questão de que a gente falou, que você é um vaso, você nasce, todo mundo nasce natureza vaso de ira, porém, os que estão designados para a honra, para a misericórdia, os vasos de misericórdia, em algum momento da vida vão ter contato com a verdade, antes de morrer, vai se consumar isso na vida dele, e ele vai se entregar para a verdade, ele vai ser quebrado, ele vai ser remoldado, porque com esse corpo que você tem, com essa natureza aí dentro de você, é só o demônio agindo, que ele é o que age, o espírito que age nos filhos da desobediência. É isso que a Bíblia fala, entendeu? Então, o Espírito Santo, ele entra para te regenerar. Quebra o vaso e molda, né? Quebra minha vida e fazer de novo, né? Vaso novo. Então você vai ser um vaso novo, entendeu? Então,
essa é um dos principais atributos da ação do Espírito Santo na sua vida. Isso não é pelas obras, né? Tá lá, Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvesse nos feito. Você não é salvo pelas suas obras que você faz, né? Então você também não pode ser condenado por elas, porque a salvação não vem de ti. Vem do Pai, único exclusivamente dele, junto com o Filho. É um plano de resgate da tua vida, certo? Vida eterna, da tua alma, não da tua vida física. Essa daí vai pro túmulo, né? Então vamos lá. Mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha que revelação. Tito 3,5. Você já leu Tito? Às vezes tá lá, nunca nem viu Tito na vida, né? Tá aqui, ó. Não pelas obras de justiça que houvesse nos feito, mas segundo a sua misericórdia, mas nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então é através dele que é operado a nossa vida, certo? Continuando. Pega a água aí, que hoje o estudo é completo, hein? Aqueles demorados. Mas vai ser muito bom e muito revelador para vocês. João 16:13. Outro aspecto da missão é que ele diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vai guiar vocês por toda a verdade. O Espírito é chamado Espírito da verdade, por quê? Porque a obra dele é guiar os vasos de honra na verdade. Porque sozinho você não chega na verdade. O Pai precisa te chamar e aí o Espírito Santo te atinge, entendeu? Essa é a verdade do Pai. João 17:17. O Espírito os guiará mais e mais profundamente no conhecimento da verdade. Então, você ainda não temos a verdade plena. A gente está caminhando, a gente está guiando aí, está indo no caminho da verdade. Mas um dia todo mundo vai chegar no pleno conhecimento da verdade. E quando que vai chegar esse dia? Lá no Apocalipse, lá nos selos, quando toda a igreja vai estar recebendo a chuva serôdia, que a gente vai falar já já. Então entendam que hoje nós caminhamos na verdade porque o Espírito atua em nós, nos convencendo da verdade, nos mostrando a verdade. Mas eu não tenho a verdade absoluta, o Eric não tem a verdade absoluta, nem vocês ainda, porque a gente está crescendo e caminhando e trilhando o caminho da salvação, que é conhecer a vontade do Pai para a tua vida e executá-la, claro. Então vamos lá. E aí como que a gente faz, né? É a obra de santificação, que é a qual o próprio Messias orou na oração sacerdotal, que ele falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que a gente faz pra gente se santificar? É conhecer a verdade e tentar seguir a verdade. A gente sabe que a gente é pecaminoso e todo dia a gente vai escorregar, se arrepender, mas a lei, ela tá santificando a gente. Obrigada. A lei, ela tá santificando a gente, porque ela tá mostrando como ser bom, né? Como amar o próximo, como amar a Deus, como amar a você mesmo, né? Ame o próximo como a ti mesmo e ame a Deus sobre todas as coisas. Então, a lei aponta isso. E se você entende, conhece essa verdade e passa a exercer e observar na sua vida, você está caminhando sim para a santificação, porém você não é santo. Entendeu a diferença? Porque você peca ainda, você não consegue não pecar, aquela história que a gente já conversou, certo? E Davi, ele fala, né? A tua lei é a própria verdade. Salmo 119, 142. A tua lei é a própria verdade. Porque a lei vem do Pai, é a vontade dele para nossa vida, né? E aí, continuando aqui sobre o Espírito Santo. Disse-lhes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem como ir para o Pai se não for através do Messias. E quem te guia é o Espírito Santo, certo? Então, vamos lá. Outra verdade que muitas pessoas não entendem é que o Espírito Santo, ele não começou a obra dele de atuação no Pentecostes, como muitas pessoas acreditam. Mas lá em Gênesis 1:2, lembra? Quando ele fala: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que é o Espírito de Deus? É o Espírito Santo, é o Ruach HaKodesh, né? É o Espírito do Pai. Ele já estava lá pairando sobre as águas. E aí depois veio a luz e tal, que vocês já sabem. Então, ele tem muitas vezes, ele é mencionado no Antigo Testamento. Que ele fala lá que ele prometeu para os israelitas lá após o êxodo, né? Meu espírito habitará no meio de vós. Então, lá em Ageu 2:5, já tinha essa promessa: o meu espírito habitará no meio de vós. Tudo já estava ali, né? Só que a gente ainda não estava percebendo a manifestação, como aconteceu mais pra frente. E é o que mais ou menos a etapa que a gente está hoje. Vou explicar para vocês. João 14:17. O Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
para sempre. Então, mesmo antes do Pentecostes, o Messias afirmou para os discípulos que o Espírito da verdade vai habitar convosco e estará em vós para sempre. Então, hoje, o que a gente está tendo? O Espírito da verdade habitando em nós, estando conosco para sempre. Agora, como que é a atuação dele, como que é feita essa atuação, né? Aí a gente vai entender, agora vai entrar na questão da chuva serôdia, que a gente precisa entender o seguinte: os irmãos, nossos irmãos que acreditam ainda na manifestação do dom do Espírito Santo hoje, eles têm motivos para acreditar nisso, né, biblicamente falando. A gente não discorda disso, eles têm motivos, eles têm, biblicamente eles têm fatos, né, que aconteceu lá em Pentecostes, que a gente vai falar, a situação que acontecia lá. E hoje em dia também eles veem nas igrejas deles, né? Mas a gente precisa entender o que é que vocês veem, o que é que está sendo pregado para vocês. O que será que está acontecendo ali? Será que isso, biblicamente falando, acontece? Eu vou dar uma prova bíblica para vocês aqui muito forte de que a chuva serôdia que foi jogada nos discípulos com o batismo do Espírito Santo, que vamos falar para frente, não é o que a gente tem hoje, conhecido por milagres e algumas coisas, porque existem muitos dons do Espírito, e eu vou falar sobre esses dons. Só que esses dons do Espírito, você não vê todos eles hoje sendo manifestados de forma plena, por vários motivos, porque existe propósito para isso. E qual que foi então o propósito do Espírito, do dom de línguas que aconteceu? O que era o dom de línguas lá no Pentecostes, né? Então vamos lá. Chuva serôdia e chuva temporã. Primeiramente, você tem que entender que isso é uma expressão, né, de chuva serôdia e chuva temporã, que a gente tem na Bíblia, que tem a ver com a questão das chuvas, né, da chuva fora de época. Eu vou dar um resumo, porque esse assunto de chuva temporã e serôdia tem muito detalhe, para vocês entenderem o que é, a grosso modo, mas eu vou falar fácil para vocês, que é o que eu gosto de fazer aqui. Então, basicamente está relacionado às chuvas, né, no contexto lá de ciência mesmo, e a temporã e a serôdia são chuvas fora de época habitual. Mas, geralmente, vem a temporã, que vem antes, e depois a serôdia. Isso é muito comum na Ásia, tá? É muito importante essas chuvas acontecerem lá, cientificamente falando. Então, mas biblicamente falando, ela tem uma simbologia para nós. E qual que é essa simbologia, né, dessa chuva temporã e serôdia? São duas chuvas, uma vem, que é a temporã vem primeiro, e a serôdia vem depois. A temporã é mais fraca e a serôdia é mais forte para acabar com tudo, entendeu? Então, peguem esse detalhe. A gente vem lá. É uma profecia quando você fala em chuva temporã, chuva serôdia, você vai lá para a profecia de Joel 2:3, né? Que ele fala: "E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, e a temporã e a serôdia." Então, lá no contexto de Joel tem essa profecia, né? E o que ele está querendo dizer ali? Depois vocês vão lá e leem o contexto, não vou ler tudo, mas o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que essa é uma promessa que o Criador vai vir e vai renovar a terra e o seu povo, porque vai ter um arrependimento genuíno. Então, vai chegar uma época que realmente as pessoas vão começar a se arrepender, né? Já estamos nos arrependendo, está nesse período de arrependimento. O Espírito Santo está convencendo a gente do pecado e a gente está se arrependendo de verdade. Os vasos de honra, claro. E isso vai ser consumado e finalizado lá no Apocalipse. Então, no período dos selos, na hora que tiver a tribulação acontecendo, pouco antes da grande tribulação, o povo vai continuar a se arrepender, e muita gente que ficou carregando a vida inteira aquele negócio ali, vai chegar lá, vai tomar a decisão final e vai falar assim: cara, é isso aí, aquilo que eu ouvi a vida inteira, agora realmente eu tô entendendo, é isso aí. E a pessoa vai se transformar da água pro vinho, entendeu? Vai ter o breakthrough, como eu falo, de muitas pessoas nesta época, né? Então, essa profecia, ela é relacionada a este momento, tá? Aí você tem lá que aquele derramamento do Espírito Santo que aconteceu em Pentecostes, que eu vou falar pra vocês, ele é relacionado à chuva temporã e não à chuva serôdia, porque a chuva serôdia é a chuva que vai vir e vai ser derrubada em nós, né, nas testemunhas, que eu vou mostrar pra vocês no Apocalipse. Então você tem lá também outras na Bíblia, outras citações, né, em questão de chuva serôdia. As pessoas falam de forma figurada e simbólica, né, para simbolizar este momento aí, o juízo, e também é como se fosse as testemunhas do Pai recebessem poder mesmo divino para atuar. Hoje em dia a gente não tem poder divino para atuar. Tipo assim, tu não pode chegar lá e falar: cara, faça chuva agora. Você não pode fazer isso. Mas os discípulos podiam. Então eles receberam uma autoridade diretamente do Messias, que é a autoridade, né, que seria essa chuva, que aconteceu a chuva temporã, no caso.
Eles receberam autoridade diretamente do Messias, o Ruach HaKodesh do Messias, aquele que fazia com que o Messias atuasse no mundo e fizesse milagres, e fizesse o coxo andar, o cego ver, e tudo acontecer, curasse as pessoas mesmo, fizesse chover e tudo que tivesse que acontecer, era o Ruach, o próprio Pai. Então eles receberam através do Messias este poder, coisa que a gente não tem hoje. Hoje você só pode falar alguma coisa em nome do Messias, você nunca pode virar e falar, faça chover. Você pode falar, se o Pai quiser, se o Pai quiser que chova, que assim seja. Que o Messias faça chover. É assim, você não tem autoridade. A sua autoridade está exclusivamente no Messias, entendeu? Hoje. E aí a gente vai explicar o porquê e vou te dar o verso aqui. Então vamos lá, vamos seguir. Então, antes, né, existe esse profetizar do derramamento do Espírito Santo, que vai ser nos últimos dias, e aí você tem lá o profeta Joel falando dessa chuva temporã em Serôdia, né, no caso. Também temos o profeta Oséias falando, né, sobre esse conceito da chuva serôdia de forma figurada, para falar que a gente precisa confiar no Pai, né? Essa é mais uma referência. E tem outras mais, tem Tiago também, tudo falando na questão da vinda, da volta do Messias, sempre relacionando a chuva serôdia com a volta do Messias, entendeu? E não necessariamente com o Pentecostes, nada disso. Sempre ela está relacionada com o que vai acontecer lá nas testemunhas, tá? E aí a gente tem aqui que aquele texto, né, de Atos 1:8. A Bíblia menciona mais assim, a obra do Espírito Santo entre os crentes, né, naquela obra que Cristo, que o Messias se referiu para os discípulos, estava assim, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Olhem essa questão, minhas testemunhas. Agora a gente vai ter um outro texto lá no Apocalipse que vai fazer a mesma relação, né? Aqui, ó. Aí Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, ali você está vendo que a obra do Espírito Santo, ela está capacitando os crentes para levar o Evangelho. Então, tem um propósito. Toda vez que o dom de línguas ele é envolvido, ele tem a ver com evangelização. Por quê? Porque o que é o dom de línguas? Vamos falar já. O roteiro aqui tá longo. O dom de línguas, ele é o dom que aconteceu no Pentecostes, né? Você tem lá o que aconteceu lá, em que as pessoas falavam idiomas existentes, e isso chama-se xenolalia, eu vou falar para vocês. Esses idiomas existentes, eles eram falados, porém a pessoa que falava não compreendia, mas quem recebia compreendia. Só que, por exemplo, imagine só uma situação, eu tô aqui falando para vocês em português, e vocês estão entendendo português porque vocês falam português, mas vamos entender que aqui tem várias pessoas me assistindo, pessoas de todo lugar no mundo que falam línguas diferentes, e eu vou estar falando uma língua só, e essa língua que eu tô falando, sei lá, é uma língua que eu não conheço, sei lá, vou falar japonês, vou falar africano aqui, tô falando africano para vocês. E aí, os africanos estão entendendo africano, os brasileiros estão entendendo em português e os americanos entendendo em inglês, entenderam? Então eu tô pregando aqui e vocês estão entendendo cada um na sua língua nativa. E é mais ou menos isso que aconteceu no Pentecostes, tá? Então, a obra do Espírito Santo, ela leva a pessoa para o arrependimento. E o Messias, ele conseguia derrubar a chuva nas pessoas, que no caso seria esse Espírito Santo, porque ele conseguiria entregar o Espírito Santo dele para atuar, porque ele detinha o Ruach HaKodesh, então ele poderia compartilhar os dons que o Ruach HaKodesh dava para ele, para as pessoas, no caso, para o intuito de ser as testemunhas. E você vai ver lá no Apocalipse essa mesma referência, né? Que ele dá poder, ele entrega a chuva, ele entrega esse poder para as suas testemunhas, para que as testemunhas possam evangelizar. Então, o intuito do derramamento do Espírito Santo naquela época dos discípulos que o Messias deu para eles foi para que eles fossem testemunhas. Então, tem propósito, tá? E aí, do Apocalipse, o que acontece no Apocalipse? Tá lá: e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Apocalipse 11:3. É uma referência muito parecida com o que foi falado lá pelo Messias. Então, a gente pode concluir sim, que a primeira foi a temporã, que é a chuva mais fraca que deu aquela manifestação e foi durante toda a expansão do Evangelho. Agora aqui vai vir esse poder que ele vai dar para as testemunhas para profetizar e evangelizar, vai ser muito mais forte. Por isso que essa é a chuva serôdia mesmo que vai cair sobre nós. Então, os dons,
eles são concedidos sem motivo, sabe? Ele tem sempre sem motivo, assim, eles não são concedidos sem motivo. Eles têm sim um fim proveitoso, eles têm que ter um porquê. Não existe essa de começar a falar um monte de língua embolada sem ter um porquê, porque alguém precisa entender para que a mensagem seja passada. Porque o que é o dom de línguas? É você começar a pregar. Você vai pregar alguma coisa que ninguém vai entender, como é que as pessoas vão ouvir a verdade? Não faz sentido, entendeu? Então, esse fim é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho da obra. Então, é para a edificação do corpo da igreja. Então, como é que a igreja se edifica? Como é que as pessoas, os vasos de honra se edificam? Quando elas ouvem a verdade e passam a viver o evangelho. Se eu tô pregando para você, eu tô cantando, tô fazendo alguma coisa, minha língua começa a embolar e eu falo que isso é manifestação do Espírito Santo, me diz o propósito disso. Não adianta falar que o propósito disso é edificação pessoal, porque a gente vai ver aqui que a Bíblia fala que o dom de línguas, toda vez que ele é citado, o verdadeiro dom de línguas é para a edificação da igreja, do corpo do Messias. E quando a pessoa fala e ela edifica a si própria, porque tem aquele texto, eu sei que tem, eu vou explicar para vocês o porquê que Paulo falou aquilo. Vocês precisam entender o contexto. Se vocês continuarem acreditando nesses pastores que querem vender milagres para vocês, que querem vender essas coisas, ser um consumidor espiritual, vocês não vão entender a verdade bíblica, porque não peguem textos soltos para explicar algo que vocês querem que seja explicado, porque isso atende à religiosidade de vocês ou de alguém que ensinou para vocês. Quebra isso, meu irmão. Quebra isso, não vem do Pai. Vai para a verdade. Qual que é a verdade sobre o texto? Vamos estudar a verdade sobre o texto. Dons espirituais. 1 Coríntios 12, 1 a 13. Faço questão de ler com vocês para vocês entenderem. E depois eu vou explicar o porquê que Paulo falava aquelas coisas. E que parece, aquele que fala, que fica calado. Aquele que fala línguas edifica a si mesmo. Por que ele está falando aquilo? O que estava acontecendo na igreja de Corinto para ele falar aquilo, né? Vamos entender. 1 Coríntios 12, de 1 a 13. O que são os dons espirituais, Suelen? Diferente de frutos do Espírito, tá? Dons espirituais, primeiramente. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então ele já está falando para poder as pessoas entenderem. Para entender o que é. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Ídolos mudos, né? Estatuazinha de estatinha, né? O ídolozinho que você fica fazendo oração lá e tal. Isso aí é abominável, meu irmão. Se você ainda faz isso, dá uma estudada aí, porque isso é abominável, tá? Então os gentios, eles eram esses ídolos mudos, né? Tem corpo, mas não fala. Lembra que a Bíblia tem essa referência lá em Apocalipse? Portanto, vós, quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito do Pai diz, o Pai é anátema, ou seja, maldito, né? Anátema é a palavra para maldito. Ninguém vai dizer o Messias é maldito. E ninguém pode dizer que o Messias é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que qualquer pessoa que fala pelo Espírito do Pai, ela nunca vai amaldiçoar o Messias. Ela nunca vai dizer que ele não é real. E ela nunca vai dizer que o Messias é o próprio Deus, senão pelo Espírito Santo. Porque o Messias, existem dois. Existem o Pai e o Filho. Mas o Messias, ele recebe a mesma autoridade. Ele é Deus com o Pai, porque ele tem o Ruach. Então, através do Ruach, essa é uma grande revelação da questão da Trindade, através do Ruach, ele pode ser chamado Senhor, mas não sozinho, porque sozinho ele é um ser humano como eu e você. Só que, como ele tem o Ruach dentro dele, para que ele possa conceder e fazer milagres e poderes, é o próprio Pai habitando nele. Só que por que eu e você, por ter o Ruach habitando em nós, não somos iguais ao Messias? Porque a gente tem o nosso próprio Espírito. O Ruach, ele atua e convence a gente da verdade, mas ele ainda não nos deu poderes como o Messias tem, porque o Messias, ele é unigênito, mas ele é unigênito entre muitos irmãos. Então nós somos considerados filhos do Pai. Olha a revelação, filhos do Pai, porque estamos juntos e ligados ao Messias. Então você tem uma hierarquia, o Pai, o Messias e o corpo, que é a igreja. Todo mundo aqui é reverente ao Pai. Só que o Messias é quem traz a verdade do Pai para nós. E aí o Espírito Santo, que é o Ruach, que vem através do Messias, convence todo mundo. Então essa é a verdade bíblica, simples de entender. Mas se você estiver lá no templo e sendo conectado com os enganos doutrinários, para que você sirva um sistema religioso, você não vai entender, certo? Então vamos lá. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, muitos dons, mas o Espírito que atua em todo mundo é o mesmo, é o Ruach.
E há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, tem coisas diferentes, né? Atua de forma diferente, a forma com que... E o porquê das coisas também é diferente, tem outros propósitos. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Todos quem? Todo mundo do mundo? Não. Todos a quem essa mensagem está sendo guiada. Quem que é? A igreja, aos vasos de honra. Porque se o Espírito do Pai operasse em todos, como está escrito aqui, que muita gente quer dizer que todos é todos, ele operaria nos vasos de honra, no vaso de ira, e eles também se convenceriam da verdade, do arrependimento. Então não tinha trono branco, certo? Porque não tem como resistir. O Espírito Santo vem para convencer, para guiar e para fazer a verdade. Então, se todos fossem todos, como que ele operaria nos vasos de ira e eles não se convenceriam da verdade? Olha, ó, mais vai pegando assim, entendeu? Beleza, vamos lá. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, você tem que ser útil para alguma coisa, né? É assim que é. Tem um propósito. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Então, não fiquem com esses negócios também que fala que tem vários espíritos. Ah, você recebeu o Espírito da ciência, o Espírito da não sei o quê. Quando tem umas igrejas que falam esse negócio de espíritos. Ah, o Espírito da sabedoria, o Espírito da ciência. Não, não existem espíritos. Espíritos são demônios. O que existe é Espírito. Espírito do Pai. É um só. Ruach HaKodesh, e ele opera em cada um de forma diferente, porque para um ele dá sabedoria, para o outro ele dá ciência, e para o outro ele dá a fé, e o outro ele dá os dons de curar, e no outro ele dá a operação de maravilhas, no outro a profecia, e no outro discernir os espíritos, e no outro a variedade das línguas. Variedade das línguas, que é isso? É o dom de línguas. Variedade, conseguir falar em línguas desconhecidas por você, por quem fala, porém compreendidas por quem ouve. Entendeu? Para pregação. E a outra é a interpretação das línguas. Por quê? Porque uma pessoa pode sim ouvir um idioma que ela não conhece e começar a entender e interpretar para as pessoas. Esse é o dom da interpretação das línguas, idiomas falados, né? Porque que eu e você precisamos entender o idioma, sei lá, como as pessoas falam, dos anjos? A gente tem nosso próprio idioma, o mundo já tem o idioma, já tá para entender o evangelho com o idioma que a gente tem. Por que eu tenho que pegar um idioma que não existe, que fala na língua celestial, como muitos dizem que é o dom de línguas, para edificar a igreja? Por que você vai edificar a igreja? Você já tem os idiomas falados no mundo. Vamos então falar dos idiomas que tem no mundo. Isso seria edificação. O ser humano precisa entender para se consumar o crer. Entendeu? O crer vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A verdade, a mensagem. Então, é isso aí. Aí, ó, mais um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas. Um Espírito opera tudo isso daqui. Quando a pessoa fica invocando naquelas igrejas, o Espírito da sabedoria, vem o Espírito, sei que ele está invocando demônio para tua vida. Essa é uma verdade. Porque os demônios também têm poderes. Essa é outra verdade. E ele pode atuar na sua vida, só que você pode escolher se você vai receber uma cura demoníaca ou uma cura do Messias. E a cura demoníaca, toda vez que você for perto de demônios ou for recorrer a demônios para resolver os problemas da sua vida, fizer uma cumbinha lá, sabe? Pagar um dinheirinho lá para poder trazer a pessoa amada em 3 dias, né? Se você fizer essas coisas aí, você está fazendo aliança com o demônio. E aí os espíritos dos demônios vão lá e te concedem. Aí você tá aquela famosa, estou fazendo pacto com os demônios, vendendo a minha alma, é isso. Então aqui não, aqui é o espírito só, é um espírito que vai operar todas as coisas e vai dar os dons, certo? Continuando. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são só corpo, assim o Messias também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, aí ó. Todos nós, estão falando de lá, da igreja de Corinto, fomos batizados em um Espírito. Então, batismo do Espírito Santo acontecia naquela época. Continuando, vocês vão entender o porquê que tá paradinho isso aí. Vamos lá, porque todo aquele que recebe o batismo do Espírito Santo, vai acontecer algumas coisas com ele. Isso daí é fatalista, tá? Então, se a gente recebe o batismo do Espírito Santo hoje, tem que fazer tudo que tá no verso. Vamos ver se a gente faz isso. Formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Olha lá, ó. Lembra aquela história de Deus não faz acepção de pessoas? Ele não faz, ó. Judeus, gregos, servos, acepção de pessoas, mas ele faz distinção, né? Como a gente falou nos outros vídeos. Então, o dom do Espírito Santo tem a palavra sabedoria, ciência, fé, curar, milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação das línguas. Aí a gente tem também lá Efésios 4, 11, Efésios 4, de 11 a 32. Aí esse texto aqui, as pessoas gostam de pegar ele para poder falar de igreja, de congregação. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Pronto. Sistema religioso. Vamos lá para a igreja, subir templo de pedra e adorar no templo, né? Pegou esse verso,
Vamos formar uma seitazinha nova aqui, pegar um dinheirinho do povo. Tá embasado biblicamente? Não, irmão, não. Isso aqui, ele tá falando de dons. Ele tá pegando aqueles dons ali, lá de cima ali, que foi manifesto na igreja de Corinto, e separou, né? Porque daí ele pegou, isso aqui eu vou dar o dom para pregar, apóstolo, para falar. Esse aqui eu vou dar o dom de profecias para profetas. Esse aqui eu vou dar o dom de evangelizar. Então talvez esse aqui que vai evangelizar vai ter o dom de línguas, porque daí ele vai ter que evangelizar. Como é que ele vai evangelizar pro povo desconhecido? O povo tava tendo aula de inglês aqui, ou aula de árabe, aula de qualquer coisa? Como é que era? O povo mal sabia falar e escrever, entendeu? Então tem que ter o dom pros evangelistas. Como é que vai sair pregar o evangelho muito, né? Outros para pastores, ele pastorear, gente. O que é pastor? Não é o pastor que tem lá um certificado de teologia. Pastor que cuida, que coordena, que explica, que conversa, que ajuda. E doutores, aqueles que estudam firmemente as escrituras e ensinam, né? Então ele dá sabedoria para isso, para ler, compreender e facilitar para os irmãos, entendeu? Vamos lá. Querendo aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quem que é o corpo de Cristo? A igreja. Quem que é a igreja? São pessoas, né? Então, aperfeiçoa os santos. O que é aperfeiçoar? Entender a verdade, compreender, se aperfeiçoar, fazer cada vez mais à vontade, entender mais, deixar de ser um ser humano nojento que a gente é, entendeu? Pecaminoso. Fazer a obra do ministério. Qual que é a obra? É o ID, falar para as pessoas da mensagem, é pregar toda criatura. Isso é o ID, a obra do ministério, para edificar. Edificar, para fazer bem, não é para se salvar. Não é para se salvar, é para edificar. Edificar para você ter uma vida boa, para você ser uma pessoa boa, um ser humano decente, como eu sempre falo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, até que todos chegamos à unidade da fé. Ou seja, vai chegar o momento que vai ter todo mundo lá unido e com pleno conhecimento da verdade. E ao conhecimento do Filho do Pai, aqui ó, o Filho de Deus, o Messias, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Então hoje é um povo menino inconstante aqui, entendeu? Levados em roda por todo o vento de doutrina, olha lá, os meninos inconstantes da religiosidade, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, né? Pega todos esses dons, o Espírito fala que está sendo manifestado lá, começa a vender isso aí, entrega, passa a maquininha lá para poder devolver o dízimo e tá certo isso aí. Entendeu? Não. A gente não vai ser mais menino inconstante. A gente vai compreender a verdade. Então, antes, seguindo a verdade em amor. Não é pela dor. Você vai seguir a vontade do Pai pelo amor, não é pela dor. Crescemos em tudo naquele que é o cabeça, o Messias, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Edificação em amor, não é para você se salvar. Você não vai fazer essas obras para você se salvar, entendeu? E dito isto, testifico no Senhor, no Messias, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entendeu? Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Então não é para você andar igual vaso de ira, que é duro de coração, que o Espírito do Pai não atua neles. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, perdeu tudo, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Então eles perderam o sentimento, tiraram o amor e foi lá cometer impureza, atender aos prazeres da carne, estimular os frutos da carne. Mas vós não. Vós aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, né? Tendes ouvido, ouvi a mensagem, e nele fostes ensinados, como está a verdade no Messias. Que quando ao trato passado, vós despojeis do velho homem, lembra? O velho homem que ficava as coisas pela dor, as ordenanças pela dor, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Lembra que eu falei? Consciência do pecado, a mente, o Espírito do Pai que habita em nós e faz templo e morada na tua vida, ele te convence do pecado. E onde que você se convence do pecado? Na sua mente. Então a consciência do mal e do pecado está na tua mente. Então, ouça a tua mente. Porém, todavia, contudo, na sua mente também atua, sabe o que? Demônios. Demônios atuam na sua mente. Por causa das brechas que você dá, por causa de todas as coisas que você faz, os demônios eles têm poder para atuar na sua mente. Eles não leem seus pensamentos. Eles observam a sua vida. Mas eles imputam pensamentos. E é por isso que do nada você fica depressivo. É por isso que do nada vem aquele pensamento nada a ver. Aquele pensamento suicida em algumas pessoas, sabe? Porque os demônios também colocam sugestões na sua mente. Porque eles podem.
Eles podem porque você dá brecha, e eles podem porque você tem o pecado da queda dentro de você. Então até o final do tempo, você vai ser atormentado. E o Messias falou isso, mas relaxa. Você vai ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, então vai acabar. Ele vai vir te resgatar. Por enquanto tu aguenta aí, entendeu? Mas foge do pecado. Sai disso, porque senão os demônios atentam mais a sua vida. Então, renoveis no espírito da vossa mente, certo? E vos revistais do novo homem. Novo homem, lembra? Vaso quebrado, renova. Que segundo o Pai é criado em verdadeira justiça e santidade. O que é viver em justiça? Ser justo. Como é que faz para ser justo? Conhece a lei. A lei é justa e boa, né? E santa. Então você tenta fazer isso, entendeu? Isso aqui é a sua intenção do coração. Tua mente vai dizer para você. E por isso deixar a mentira, falar a verdade. Isso aqui tá na lei, não vai mentir, né? Deixar a mentira, falar a verdade. Cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Não dá lugar. Porque se eu posso dar... Se ele tá falando pra eu não dar lugar ao diabo, significa que o diabo pode ter lugar. Entendeu a interpretação? É assim que se interpreta, gente. Não deis lugar ao diabo. Se tá dizendo pra não dar lugar ao diabo, significa que o diabo pode ter um lugar. Entendeu? Simples. Aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, todo mundo pecou aí, então para. Vai, não peques mais. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Vai, não peques mais. Então aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe. Vai trabalhar, meu filho. Não tem justificativa pra você ficar roubando dos outros. Certo? Vamos lá, continuando. Fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Lembra que eu falei? Que você vai abençoar o outro depois que você receber a benção? Tá cheio de irmão pobre, coitado. Não tem nem onde cair morto. Pegando a roupa do corpo e entregando nas igrejas. Vai mandar fazer voto. Fala assim, ó, irmão, você tem que fazer um voto aqui, porque daí esse voto que você fizer, Deus vai te dar tudo que você precisa. Mas pastor, não tenho nada. Tu tem sim. Você tem uma casa, você tem uma roupa, você tem uma bicicleta. Faz o voto. Pega aquilo ali, vende, entrega aqui na igreja. Você vai ver se o milagre não vai acontecer na sua vida. Você já ouviu esse discurso? É, o discurso acontece. Então, primeiro você recebe a bênção, para depois abençoar. Então, o Pai, ele abençoa diferente as pessoas. Ele dá uns para mais, outros para menos e tal. E ele vai vendo, porque cada um tem uma função. Então, para aqueles que recebem mais, eles podem doar mais. Porque conforme o coração deles, eles vão ter a consciência da verdade e vão precisar ajudar as outras pessoas. Eles vão se sentir bem fazendo isso. O Pai vai colocar neles essa vontade, entendeu? Agora, o pobrezinho, coitado, ele vai na igreja lá dele, que ele tá aprendendo que aquilo ali é certo, ele tá super honesto, sincero. Ele dá o que tem, espera o milagre não vem. Aí ele desacredita de Deus e não do pastor que mentiu pra ele. E aí o povo leva lá gente que fala, olha, eu dei tudo que eu tinha, agora eu tenho isso aqui, bota lá, né, a parte do marketing, de convencimento das pessoas, e é isso que vai acontecendo, entendeu? Então não sejais enganados. Tenham que repartir. Primeiro você ganha, trabalhe para que você tenha que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não fica falando por aí palavrão, um monte de coisa. Eu sei que às vezes a gente fala, né? Eu mesmo, nossa, sou uma pessoa que tem que me controlar muito. Mas, o Eric também tá apontando aqui falando. Mas a gente tem que se controlar, entendeu? Mas só o que for boa para promover a edificação. Não saia a palavra de maldição na sua boca. As palavras têm poder para amaldiçoar. Você falar um negócio terrível com uma pessoa, que acaba com o dia dela. Então antes de você vir aqui vomitar comentário me xingando, me chamar de maluco, fanática religiosa, se contenha, meu irmão. Se controla aí, porque a gente tá tentando, todo mundo tá tentando, entendeu? É isso. Então uns vão e outros vão. Uns expõem, outros não. Então controle a sua boca. A boca tem que sair palavra de edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis... Aí, ó, agora aqui é a minha parte preferida. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selado para o dia da redenção. Meu filho, tu é selado. Tu tá selado pro dia da redenção. Desde a fundação do mundo, tu não perde tua salvação. Não é porque tu foi lá, escorregou na banana, tu vai perder tua salvação. Porque tu vai te arrepender. Não é da tua vontade pecar. Não é do teu interior querer pecar, porque tu é um vaso de honra renovado. Se tu fosse um vaso de honra, tu tinha prazer, mas tu não é. Então mesmo que você erre, teu dia está selado para o dia da redenção. E toda amargura, a ira, a cólera e a gritaria, olha isso. Toda amargura, a ira, a cólera, a gritaria e a blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas de dentro de vós. Gritaria, alguma semelhança? Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, se o Pai perdoou aquele pecado terrível da desobediência, perdoa todos os nossos pecados diariamente, joga nas profundezas do mar, qualquer pecado que você tenha, quem é você na fila do pão para dizer que tu não perdoa quem te magoou aqui no mundo? Ai, mas fulano falou mal de mim pelas costas, nunca mais vou olhar para aquela menina lá terrível. Ah, não, na igreja, minha filha, chegou lá pra mim, falou um monte, fez uma confusão na comissão da igreja, entendeu? Eu não volto mais lá, não. Eu não falo mais que aquela fulana lá não é confiável, que aquela ali não é confiável. Não, tem que perdoar, gente. É difícil. Olha, acho que uma das piores coisas, assim, que a gente precisa executar é perdoar quem odeia a gente, ou então quem causa mal, quem apunhala pelas costas. É fácil perdoar quem é bonzinho, é fácil perdoar a pessoa da família, porque é sangue do sangue. Mas aquela pessoa que você não tem necessidade, você nem tem convivência com ela. Tu perdoar aquela pessoa que te ofendeu a vida inteira, aquela pessoa que fez bullying com você na escola, que você cresceu traumatizado, complexado da cabeça por causa do bullying que tu recebeu quando tu era pequeno. Tu guarda a vida inteira que, mas fulano falou aquilo de mim. Não, fulano nem é convertido de verdade. Isso aí fez comigo isso aí, ó. Ó, não sei, não vou falar nada pra você não, mas fulano fez... A gente faz isso, entendeu? Então não faça, irmão. Não faça. A partir de hoje, não faça. Desenvolva o perdoar. E perdoar é quem ofende, não é quem não ofende. E aí a gente chega no Pentecostes. Então vocês entenderam aqui tudo o que é os dons do Espírito Santo, entenderam como é que ele se manifesta, né? Aqui, o que o Paulo estava falando e dizendo e explicando. Agora a gente vai entender o que aconteceu no Pentecostes. Porque ele falou do dom, né? Dom de falar, dom de línguas e tal. Falou de vários dons, isso é real, é bíblico. Os irmãos pentecostais estão certos em dizer que existe sim os dons, mas a compreensão deles em relação aos dons, em relação ao que aconteceu no Pentecostes, está um pouco equivocada. E vocês vão entender agora o que eu vou dizer. Lá em Pentecostes, o que está acontecendo? Primeiro, Pentecostes, o que é Pentecostes? Pentecostes é uma data que os judeus, eles se reuniam lá numa festa, né, em Jerusalém. Uma festa para pregação lá, aquelas de judeu. A quarta festa. É a quarta festa que eles se reuniam em Jerusalém, de várias partes do mundo. Então, Parques, Medes, Elamitas, povo da Mesopotâmia, aqueles nomes todinhos. Judéia, Capadócia, sabe aquela... Capadócia que tem aqueles balão bonito lá e tal, então. Ponto, província da Ásia, e todo mundo que fala várias línguas. Então, tinha muitas regiões ali da Líbia também, né? Visitantes de Roma, então tinham judeus e aí, pessoas convertidas ao judaísmo naquela época. Tinham árabes também, lá em Atos 2, 9 a 11, que está esse evento. Então, eles ficaram muito felizes, porque era para ouvir a pregação, e aí os discípulos estavam pregando, e eles conseguiam escutar e entender a mensagem na sua própria língua ou dialeto. Então, imagina só, várias pessoas de várias nacionalidades lá, Atos 2, 5, 9 a 11, e eles diziam que eles ouviam o testemunho dos discípulos como se fosse na sua própria língua. Então, aquela que eu expliquei para vocês. Eu estou falando aqui em português e vocês não falam português. Então, eu estou falando em português, vocês estão entendendo, por exemplo, interpretação. Vocês estão entendendo na língua de vocês. Tem várias pessoas de vários lugares, eu estou falando uma língua só, vocês estão entendendo. Eu posso saber essa língua ou não, mas o que aconteceu lá, eles começaram a falar nas línguas que eles não conheciam, porém, as línguas deles eram línguas existentes. Então, os discípulos começaram a falar línguas que eles não tinham conhecimento. Porém, como o dom de línguas é para o evangelismo, eles precisavam comunicar a verdade. Então, as pessoas precisavam ouvir e entender. Ele precisava falar, precisava entender. Ele entendia o que ele estava falando, estava saindo do cérebro dele. Mas na hora que ele falava, a língua que ele falava, ele não conhecia. Mas as pessoas que recebiam, conheciam. Então, todos os discípulos falavam as línguas que as pessoas ali nativas estavam entendendo. Então, todo mundo conseguiu entender o evangelho, conseguiu entender o que estava acontecendo. E naquele dia foi quase 3.000 pessoas foram convencidas da verdade, porque ouviram, né? Ouviram, entenderam. Então, era o idioma que foi falado, né? Lá de verdade. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Isso tem cara de Espírito Santo agindo sim, né? É sempre assim. Quando você vê essa questão de vento, de fogo, de que sempre tem a ver com o Pai, entendeu? E depois vocês vão entender a questão do batismo do fogo para entender essa questão do fogo, tá? E foram vistas por ele línguas repartidas como a de fogo, as quais pousaram sobre cada um. Imagina que começou a descer um monte de negócio de fogo assim, ó, e aí foi entrando em cada um, tipo, sabe isso? Como se o poder estivesse entrando, né? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Não é começar a falar línguas estranhas, labachúria. Noutras línguas, noutros idiomas. Eu vou mostrar pra vocês aqui na parte da semântica do negócio, que é isso aí. Conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem, conforme o Espírito Santo lhe concedia, tá? Então, o dom de línguas aqui no Pentecostes
é o dom de falar línguas no idioma conhecido, estranho apenas para quem está falando. Mas ele é compreendido na língua natal. Isso tem um nome que chama xenolalia. Xenolalia. Então, o dom de línguas é a xenolalia. Pesquisem depois sobre isso, tá? Agora, o dom de línguas que é pregado pelos nossos irmãos pentecostais, neopentecostais, é a glossolalia, que é o quê? É um fenômeno de psiquiatria. A psiquiatria explica que é dos estudos da linguagem, que está associado aí a esse fervor religioso e que o indivíduo crê que está falando uma língua desconhecida de origem divina, que é um conjunto de sons que são pronunciados de modo rítmico, só que não tem significado. Não tem significado. Aí a pessoa, por não ter significado, fala que isso é uma língua dos anjos. Mas se não tem significado para nós humanos, por que o Pai usaria alguém para falar numa língua que a gente não entende? Já é difícil compreender o evangelho na língua original. Como é que eu vou compreender o evangelho na língua dos outros, que nem existe no mundo? Não faz sentido isso pra mim. Biblicamente falando, isso não faz sentido, entendeu? Por que o Pai faria algo desse tipo? Num lugar com 10 mil idiomas, 200 mil pessoas ali, então é número figurativo, claro. E as pessoas estão ali para ouvir a mensagem verdadeira, para compreender o evangelho, porque o Espírito levou elas até lá. E elas vão ouvir uma língua que é falada no reino espiritual, que não vai fazer ninguém entender nada. E como é que vai ser convencido do evangelho? E aí? Como é que funciona isso? Não faz sentido, gente, porque não é a verdade. A verdade é essa. E aí quando você pega lá o texto lá dos textos da parte bíblica original, você vai ter ali, ó, a expressão grega para língua, usada em Coríntios, é a mesma usada em Atos 2. Glossar significa língua de nações ou idiomas. Depois pesquisa informação, tá? Eu achei, vocês acham também. Em Atos o termo para línguas é heteroglossóis, xenolalia, xeno, estrangeiro, laló, falar estrangeiro, que literalmente significa outro idioma, diferente do que Coríntios, que usa apenas o termo glossais, glossolalia, glossolínguas, laló, falar língua, literalmente idiomas, certo? Então, essa unção em Pentecostes, ela foi diferente da de Coríntios, porque em Pentecostes foi a unção recebida pelos judeus para falar na língua dos gentios, as maravilhas de Deus, sem necessidade de intérprete. Não teve intérprete ali, eles entendiam. Mas em Coríntios, a unção que foi feita sobre os gentios também, e quem fala, fala em mistérios com Deus e ninguém entende, e é necessário que alguém interprete, para que entenda alguma coisa. Essa unção começou quando o Espírito Santo caiu também sobre os gentios pela primeira vez, que foi quando começou a expansão do evangelho e o batismo, certo? Então foi lá. Então começou a batizar, todo mundo que era batizado recebia isso. E eu vou pegar aqui o texto, que até agora eu não achei onde que eu coloquei ele aqui, mas ele vai chegar nesse texto e eu vou falar para vocês, vai guardando as informações. Então, as pessoas que eram batizadas, elas recebiam esses dons. Todas as pessoas que eram batizadas pelos discípulos, elas recebiam, era batismo nas águas e batismo, vou explicar também, batismo do Espírito, elas recebiam o Espírito e elas tinham sim os dons do Espírito, não só o de línguas, todos. Elas manifestavam sim. Então, eles eram, através dos discípulos, esses dons eram dados a judeus e gentios, né, ali. Mas no Pentecostes não, foi só dados aos judeus, né, aos discípulos, para que eles conseguissem falar. E aí é esse contexto aqui da língua. Tá, aí você vai falar pra mim, mas Sueli, é o seguinte, então por que naquele negócio lá fala assim, aquele que fala edifica a si mesmo? Por que Paulo fica falando isso lá em Coríntios 14, né? Porque se a língua ninguém vai entender, e tipo, e por que ele tem que falar? Então por que tem que ter um pra interpretar? E nessas igrejas que a gente vê ninguém interpreta nada, fica todo mundo falando, e aí fala pra ficar falando caladinho, quietinho, porque não vai edificar. Por que Paulo deu essas recomendações? Então vamos entender as recomendações de Paulo para os irmãos de Coríntios, lá em 1 Coríntios 14. Os irmãos da igreja de Coríntios, eles estavam fazendo uso errado desse dom de línguas, porque eles receberam, né, esse dom, receberam todos os outros dons, mas quando a gente leu no capítulo 14, a gente percebeu que o quê? Por que Paulo falava daquele jeito? Porque eles estavam usando o dom com o propósito, eles não estavam usando o dom com o propósito que era para usar, que é o evangelístico. Então eles estavam usando o dom de maneira que os estrangeiros não entendiam. Então parecia uma loucura, parecia que estava todo mundo endemoniado. Daí eles estavam usando o dom real, que era de falar em outras línguas, mas os estrangeiros não entendiam. Olha lá no verso 9 e 14, tudo isso aí vai estar lá no capítulo 14 de Coríntios. Então eles estavam fazendo o primeiro erro, usar o dom não evangelístico. Ninguém entendia, ninguém era convencido da verdade, então por isso que ele mandava ficar calado.
e preocupavam-se mais em aparecer do que edificar a igreja. Então, eles estavam se preocupando em mostrar, tá vendo, eu tô batizado pelo Espírito Santo aqui, como a gente vê hoje em dia até, as pessoas repetirem esse erro, né? Então eles estavam lá, fazendo isso, e aí Paulo tinha que vir lá, gente, não é assim, para com isso. Então, versos 22 e 12, ele estavam mais preocupando em se mostrar. Quando alguém falava em línguas, né, no caso outros idiomas, a pessoa não sabia o que dizia ou não possuía um intérprete para ajudar. Então por isso que ele falava, olha, se você estiver falando em línguas, tem que ter um intérprete aqui, porque a outra pessoa precisa entender e tal, não sei o que, tem que ter outro dom associado, enfim. Estava dando as recomendações, era algo muito novo pro pessoal. Então ele estava dando as recomendações sobre isso, né? E eles usavam o dom de forma desordenada. No versos 27, 33 e 40 você vai ver. Então nesse contexto a gente consegue entender que Paulo estava dizendo assim, gente, se não tem uma pessoa que interprete o dom, é melhor você que fala língua fique calado. Ora para Deus te dar a capacidade de traduzir isso, para que os estrangeiros que assistem o culto consigam entender a mensagem e aceitem Jesus como Salvador, porque unicamente aquele dom era empregado para que as pessoas entendessem a verdade naquele lugar com vários idiomas. Então se a pessoa começasse a falar um monte de língua que não era conhecida e ninguém estava entendendo, fica calado, porque vai saber a origem disso daí. Fica calado, porque os demônios também atuam nas pessoas. Fica calado. Quando você tiver uma sabedoria, você receber algo, ou se o Espírito Santo tiver a capacidade de falar, interpretar e dizer o que está sendo falado, e você for sincero e estiver fazendo a verdade, aí tu abre a boca aqui. Mas enquanto não tem isso, você não faz isso, porque está virando a confusão. Tanto que ele falava que o culto tem que ter ordem, né? Tem que ter é um culto que não é um culto da baixaria, da confusão, do girar para um lado para o outro, né? Então era isso, tá botando ordem no negócio, tá? Então, embora alguns cristãos ainda creiam que o dom de línguas seja diferente, não seja de uma forma estática, ininteligível, né, que é o que eles acreditam, a gente acredita que o quê? Que, de acordo biblicamente falando, a natureza de Atos 2, 10 e 9, assim como Marcos também, que fala Marcos 16 e 17, por vários motivos, entre eles é o quê? A expressão, pra gente defender isso, é o quê? A expressão grega para a língua usada lá em Coríntios é a mesma expressão de Atos 2, que é glossar, que significa língua de nações ou idiomas, certo? Não é línguas estranhas, língua de anjo, língua divina, não é isso. E o verbo também grego de falar, que é o alio, no mesmo capítulo ele refere-se à linguagem humana usual, uma linguagem do dia a dia. Então não é algo que seria estranho ao mundo do ser humano, entendeu? E na expressão também línguas estranhas, o termo estranhas não se encontra no original do grego, contrariando a ideia de que é uma manifestação incompreensível do dom, né? Tem a tradução da NVI que fala, pois quem fala em língua ou outro idioma não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende, espírito fala mistérios. Desse modo, o dom de línguas de 1 Coríntios 14 e tem outros textos também, era o mesmo dado pelo Espírito Santo na ocasião do Pentecostes. E o problema é que na igreja de Corinto, ele estava dando aquele negócio desordenado, né? Então, por isso que Paulo falava desse jeito, explicava. Mas o negócio é real, porque sempre que o dom de língua estiver associado, ele tem que estar associado ao critério evangelístico, tá? Se não for o critério evangelístico, não é o dom de línguas real, que é a pessoa falar no idioma, tem que ser o idioma existente, né? Se alguém souber ali, eu tenho não sei quantos idiomas no mundo aí, vai estar falando um dialeto real. Agora, labachura de cantará, não tem nada a ver isso aí, gente, tá? Sai disso aí. Então, basicamente, essa questão do dom de línguas é isso, tá? E aí as pessoas não entendem que lá em Paulo, né, Paulo ele fala que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos, 1 Coríntios 14, 22. Então falar em outras línguas é um sinal para os incrédulos, porque imagina eu tá falando aqui, você é ateu, sei lá o que você é, você não crê em nada, e eu começar a falar aqui, sei lá, tô falando aqui, pregando o evangelho pra você na minha língua, e ele fala assim, caraca, tô entendendo o que essa menina tá falando, meu. Que é isso? De onde que vem isso? Como que eu posso estar entendendo? Então, é um sinal para eles, entendeu? Que o Espírito está atuando neles, entendeu? Então, é esse o objetivo, é evangelismo. Então ele fala, e acrescenta também, contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, o intuito é sempre evangelho. Não preciso ficar demonstrando que eu tenho poderes sobrenaturais, digamos assim, né? Poderes dados pelo Messias naquela época. Eles não precisavam ficar mostrando os poderes que eles tinham. Porque o único motivo do poder era evangelizar, era a expansão do evangelho, era o id, fazer o id, né? E a Bíblia também fala que os dons são vários, mas o Espírito é o mesmo, que é o que a gente tinha falado. E esses dons eles são concedidos a cada pessoa de forma individual, segundo a vontade do Espírito. Então, ele fala, né, tem aquele texto também que fala, buscai os dons, né, do Espírito e tal. Não é, você busca no sentido de você conhecer a verdade e estar perto do Pai, se relacionar com Ele, porque se você fizer isso, você vai... na sua vida se manifestar tanto os dons do Espírito quanto os frutos do Espírito, que eu vou falar que é diferente também. Então, quando ele fala buscai os dons e tal, ele está querendo dizer isso, para que você
procure andar no caminho da verdade, procure exercer sua salvação, procure fazer o que você foi chamado para fazer, entendeu? Agora, se você vai receber algo ou não, é o Espírito do Pai que vai te dizer, que vai conceder para você. E a gente sabe que hoje em dia, alguns dons, você não recebe esses dons, porque todos esses dons, você vai receber ele conforme o Messias. Naquela época, as pessoas podiam elas mesmas executar obras através delas. Tipo assim, o Messias deu autoridade para que elas executassem as obras através delas. Elas não precisavam falar assim, em nome do Messias. Tipo assim, elas poderiam falar, sai, só dá a ordem direta, entendeu? Hoje em dia, se você fizer isso, meu filho, você vai ser consumido pelo fogo do inferno, porque o Pai fala pra gente fazer tudo através do Messias. Então, é sempre com educação e tipo, como eu vou dizer... como é que é aquela palavra? Com reverência, né? Tipo assim, se o Pai quiser, se tu quiser, se tua vontade, Pai, estiver de acordo com a minha, que seja feita a sua vontade, eu não mereço nada. É tipo reconhecendo a nossa miséria, entendeu? E aí quando você entende que existe uma diferença entre dons do Espírito para frutos do Espírito, você vai compreender o que acontece hoje. O que a gente consegue ver hoje, um ser humano se desenvolvendo, é os frutos do Espírito. Quais que são os frutos do Espírito? Está lá em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por que ele fala isso? Contra essas coisas não há lei. Porque tudo isso aqui é o resumo da lei. Então, se você pegar tudo isso aqui contém na lei. Se você consegue desenvolver isso aqui na sua vida, você está fazendo o que a lei está pedindo para você fazer. Então, não existe lei, não existe tábua para você falar se ela está cumprindo essas ordenanças aqui. Não importa hoje mais ordenanças, entendeu? O que importa é fazer o certo. E aí, quando você ama o próximo como a ti mesmo, faz o que o Messias falou, né? Que os 2 mandamentos, né? O mandamento te dou, amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, que é o que ele resumiu, é o amor. Então, com o amor, com o Espírito do Pai atuando em você, você desenvolve os frutos do Espírito. Então, os frutos do Espírito, que são esses, são percebidos nos vasos de honra. Você consegue genuinamente amar, você consegue genuinamente ter alegria, ter paz, paciência, ou você consegue, de certa forma, desenvolver isso. Talvez tem pessoas que têm mais dificuldade com um fruto ou outro. É normal isso, porque a gente ainda vive nesse mundo de pecado. Porém, você consegue desenvolver isso porque o Espírito do Pai te ajuda, né? Então, amor, alegria, paz. Tem vários versos aqui, eu nem vou colocar, vou pular essa parte pra gente deixar pra uma outra live, né? Pra gente chegar nas partes que interessam desse conteúdo. E você tem também os frutos da carne. Os frutos da carne é conhecido. A pessoa que não consegue desenvolver os frutos do Espírito desenvolve os frutos da carne. Então, os vasos de ira, eles vão desenvolver os frutos da carne. Vai aparecer neles. Eles não vão conseguir desenvolver o fruto do Espírito, porque só pode desenvolver o fruto do Espírito quem tem o Espírito do Pai habitando em si, né? Fazendo morada. Então, se ele tem o Espírito que atua nos filhos da desobediência, o que é a desobediência? Quem desobedece à lei do Pai é um Espírito, mas que é os demônios, que é o Satanás, que é a brecha do pecado. Mas se você é um vaso de honra, você vai ter os frutos do Espírito e não os da carne. E você vai mortificar a carne, que Paulo fala, mortificar e pois a carne, né? Então, porque as obras da carne são manifestas: adultério, fornicação, impureza, lavicínia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, Então tudo aquilo que se assemelhar a essas coisas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Lembra que eu falei que esse texto aqui de não herdar o reino de Deus está relacionado aos ímpios? Então os ímpios, eles desenvolvem os frutos da carne. Agora você que é crente, crê no Messias, você pode em algum momento ter sido levado como cometeu adultério, você pode ter sido levado como cometeu fornicação, como cometeu impureza. Em algum momento da sua vida você pode ter sido mexido com feitiçaria, você fez inimizade, você, sei lá, se irou, você cometeu heresia, ficou com inveja. Você viu que ele bota tudo no mesmo barco? Porque é tudo a mesma coisa. A diferença é que você, que é crente, quando você comete isso daqui, você se arrepende e abandona. Mas as pessoas que são vasos de ira, elas ficam na prática. Então, às vezes o pastor vira pra você e fala assim: você se divorciou, você está em adultério, você está em adultério. Então ele diz assim: não existe segundo casamento. Se você em algum momento não era casado e aí você se separou por qualquer motivo que não seja de morte, de adultério, você não pode casar de novo, né? A igreja fala isso, porque se você casar de novo, você vai estar em adultério. E aí eles consideram a pessoa, por exemplo, casada no segundo casamento, no terceiro, no quarto, que infelizmente acontece. O que o Messias falou pra mulher do tanque? Já tá no sexto marido, né? E ele falou pra ela: adorar espírito em verdade.
de verdade te digo que se beber dessa água nunca mais vai beber. Então, quer dizer, tava pregando pra uma pessoa que tava em adultério. Quer dizer, que tava lá e tipo, ele não condenou ela, entendeu? Então, o que a gente entende disso? A gente entende que os vasos de honra, eles são justificados no Messias, porque eles se arrependem profundamente e verdadeiramente dos seus pecados. Então, eles se arrependem, seja ele qualquer pecado, uma mentira, até um adultério. Se uma pessoa que se separa por motivo de não morte ou não adultério, simplesmente porque casou e é errado e tá sofrendo e tá, sei lá, em depressão, qualquer coisa por um motivo de uma decisão errada, e ela se separar porque ela sabe que se ela se separar, ela vai às vezes ter uma vida mais de acordo com o Messias, ela vai pedir perdão por esse pecado, ela vai abandonar isso porque ela sabe que é horrível e ela não vai mais cometer pecado. Quer dizer, agora ela não vai mais pro reino de Deus por causa disso, porque ela tá no segundo casamento. Pode cancelar toda a igreja então, porque a maioria das pessoas, inclusive eu, tô no segundo casamento, entendeu? Então, não é pra isso aqui é pra ímpio que não tem pecado justificado no Messias, tá? Então, frutos da carne são características de ímpios, que em algum momento da vida do vaso de honra pode ser que ele tenha, porque o pecado habita nele, até que ele seja quebrado, remoldado, ele vai às vezes parecer um ímpio, entendeu? E aí que a gente entende o quê? Que aí por isso que tem a função do batismo. Aí a gente vai entrar na questão do batismo, vou falar bem rapidinho pra vocês dos 3 tipos de batismo bíblico, porque esses 3 tipos de batismo bíblico são o batismo que a gente conhece e a gente pratica aí e é muito mal explicado. E porque esse batismo do Espírito Santo, principalmente, é o que as pessoas que são pentecostais acreditam que se a pessoa receber o batismo do Espírito Santo, ela obrigatoriamente vai ter que sair falando um monte de coisa, sair falando e fazendo um monte de coisa, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui o que aconteceu e biblicamente como que funciona isso, tá? Vou pegar o texto aqui, que eu não sei aonde eu coloquei o texto. Amor, acha pra mim aquele texto que fala que vai pegar em cobras e não vai beber veneno e tal. Pega aí pra mim, por favor. Aí é o seguinte, então o batismo são 3, tá? São 3 batismos. O primeiro batismo que a gente conhece, bem famoso aí, é o batismo das águas, tá? O batismo das águas é o quê? O batismo para remissão dos pecados. Então, biblicamente falando, ele antecedia o Messias. Então, João Batista saía batizando o povo, porque ele falava que o Messias ia vir e tal. E aí ele começou a batizar as pessoas e se cumpriu ali tudo que ele falou. Então, até o Messias vir, ele levantou o João Batista para batizar as pessoas e falar, você tem que se arrepender dos seus pecados e tal. Então, era feito um ritual simbólico, segura aí, depois você me fala. Era feito um ritual simbólico das águas, né? Para que você seja batizado ali nas águas. E aí, isso daí era uma simbologia, porque, por exemplo, a água ela é muito simbólica, tá? Agora eu vou explicar um pouco mais sobre essa questão pra vocês. A água ela é muito simbólica, porque quando a gente tá no útero, a gente vem ao mundo pelas águas, né? Porque ali no útero você fica meio que nadando, né? Ali, aí daí você sai aquela água que é da placenta e tal, você fica na água, você é retirado da água, né? Nasceu ali, da água entrou no mundo, certo? A gente tem essa questão toda da terra, né? Se a terra, como a gente conhece o conhecimento da terra, da cosmologia hebraica, que a terra foi tirada das águas, né? Uma expansão nas águas, haja luz, e aí foi terra e tal. Era tudo água, né? E aí a gente entende que hoje no modelo terra plana, você tem a compreensão de que o espaço seria o que está fora do domo é a água. Então, a água é uma partícula muito importante para a nossa vida. Sem água você não vive, né? A composição de uma criança, acho que o corpo dela é 80, 70% de água, sei lá, é água, entendeu? Cientificamente falando, não me lembro exatamente o detalhe, mas nosso corpo ele é composto por água. Você consegue viver sem comida durante um tempo, mas sem água não. Então a água é uma partícula essencial, tanto na tabela periódica de química, quanto para as composições, para as separações, e até por ser os estados da água, né? Tudo gasoso, líquido e tal. Então, tipo, tudo tem a ver com a água, é uma partícula muito importante. Então, quando você entende o batismo da água, quando você fala que nascer de novo é tipo entrar na água, isso aí, tem uma simbologia importante de que, tipo, isso é um reconhecimento público do seu arrependimento. É como se você entrasse no útero novamente e voltasse. Porque quando você sai do útero, você está saindo das águas, entendeu? Mas tem essa simbologia, o batismo. Então, o batismo, ele é uma coisa bonita, é uma coisa importante. Na Bíblia, ele teve seu papel. Nesse momento, precisavam que as pessoas se batizassem para demonstrar publicamente que estavam arrependidas dos seus pecados, porque o Messias ainda não tinha vindo, não tinha morrido. Então, João Batista ficava batizando. E aí, por que o Messias se batizou? Muitos falam, o Messias se batizou para que a gente fizesse igual. O Messias se batizou justamente porque ele precisava cumprir aquilo que o João Batista estava falando. Então, ele precisava iniciar o ministério dele. Quando ele se batizou, o Espírito Santo desceu sobre ele, em formato de pomba, aquela história que vocês conhecem. Então, o Ruach entrou nele. Naquele momento, o Ruach entrou. Antes daquele momento, talvez
ele ainda não tivesse tido aquela... Porque é relatado que ele começou o ministério a partir do batismo, né? Tipo, fazer milagres e tal. Não se tem relatos disso antes. Então, a partir do momento... Até, vamos dizer que ele caminhou como homem ali até aquele momento. E naquele momento que o Ruach caiu sobre ele, entrou nele, ele começou a fazer os milagres. Tipo, digamos que a chuva, né, o Espírito Santo, ele foi batizado ali com os dois. Então você pode dizer que o Messias naquele momento fez um divisor de águas. Então antes do batismo do Messias era só batismo de águas, não existia esse negócio do Espírito Santo entrar nas pessoas. A gente não tem relato antes do Espírito Santo, as pessoas falando em línguas ou fazendo profecia assim, nesse ritual, entendeu? Então quando o Messias veio e se batizou, foi uma união de dois momentos. Precisa entender as timelines, a gente fala, união de dois momentos. E esse momento foi como? União do momento aqui do batismo das águas, de nascer de novo, e o batismo, que é o batismo de arrependimento, e o batismo do Espírito Santo. Porque ali ele recebeu o Espírito Santo nele. E a partir dali ele começou, de fato, o ministério dele, operar milagres, enfim, fazer tudo que ele estava predeterminado a fazer, certo? Então, essa é a simbologia do batismo, é você se arrepender dos pecados. Como o Messias não tinha pecado, ele não precisava se arrepender, né? Mas ele fez aquilo simbolicamente para que a gente entendesse que o que João fazia, o que João falava se cumpriu. Então, o João veio pregando e ali foi a materialização para que todo mundo falasse. Imagina só uma cena dessa, todo mundo saiu fazendo fofoca. Nossa, parece que estão batizando lá e tal, não sei o quê. E isso ajuda a espalhar o evangelho. Então essa foi a função do batismo ali, tá? Aí vocês vão vir com versos, aquele que crer e for batizado será salvo. Todo aquele que crer, aí não sei o que lá, tem esses versos, a gente sabe o que tem. Só que aí você me diz, tá, se isso fosse uma ordenança para a salvação, tipo, todos os salvos se batizaram, quem não se batizou nas águas não tá salvo, me explica como que o ladrão, né, o famoso ladrão do madeiro foi salvo, né? Porque primeiro que ele teve uma vida de ímpio, né? Se a gente colocar que ele era um ladrão, fazendo todas as coisas erradas, ele teve uma vida de ímpio. Se você olhar para ele e falar, aquele ali é vaso de ira, aquele ali não tem perdão. O crente, que é o julgador, vai falar, aquele ali é o vaso de ira, aquele ali não tem perdão, né? Nem batizou, não arrependeu. Só que aí, lá no momento que ele estava ali, ele teve contato com o evangelho verdadeiro, porque ele teve contato com o próprio evangelho, que é o Messias. E ele acreditou só em ver, entendeu? E nisso que ele acreditou só em ver, o Messias sabia que a conversão dele é genuína. E você acha que essa historinha do ladrão foi colocada ali só porque foi colocada ali? É pra gente entender que o negócio ali é conversão interna, que o negócio ali é arrependimento interno. Não tem ritual que você faça que vai, tipo assim, te trazer pra salvação. Ritual é ritual, tem o seu objetivo, tem a sua simbologia. É legal? Se a tua consciência te acusa de que aquilo é importante pra você, faça, meu amigo, faça para Yahweh. Que nem Paulo fala, aquele que considera um dia mais santo, que guarde, faz isso para Yahweh. O que considera todos os dias santos, que faz isso para Yahweh. Que come carne, come para Yahweh. Que come legume, come para Yahweh. Então, tipo assim, aquele que faz algo, faz para Yahweh, porque ele está sendo conduzido por Yahweh para a salvação. E é diferente o caminho de cada um. A gente percorre porque somos diferentes. Então, a questão do batismo das águas é a questão da simbologia de você publicamente se arrepender dos seus pecados. Agora, por que então que o Messias falou para os discípulos, ide e pregai? Aí me dá aquele texto lá que eu tinha te pedido. É Marcos 16. Peraí que eu vou falar aqui pra vocês. Peraí. Pegaram serpentes. Vou pegar aqui esse que eu tinha anotado, mas por alguma coisa sobrenatural sumiu. O principal texto. Marcos 16, 18. Peraí, Marcos 16, 18. Ó. Aí aqui é a prova de que os dons do Espírito Santo que foram dados pelo Messias aos discípulos, a chuva temporã daquela época, que manifestou no povo e que teve o batismo do Espírito Santo real naquela época. Esse aqui é o batismo do Espírito Santo. Era Marcos 16, 18. Vou pegar um pouco antes, amor, para poder a gente 17. pegar o contexto, né? Marcos 16. O contexto aqui, né? Aqui, ó. Aqui é o Messias falando para o Ide. Marcos 16, 15. E disse para os discípulos, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então assim, primeira ordem, vai pro mundo, né? Mundo, outras línguas, eu preciso ter dons para isso. Pregar o evangelho a toda criatura, porque você não sabe quem é vaso de honra, vaso de ira, você precisa pregar. Ele vai ouvir e vai crer, certo? Ou não. Aí há o decreto, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer está condenado. Por que ele não falou assim, quem não crer e quem não for batizado está condenado? Vocês nunca perceberam isso? Quem crer
e for batizado será salvo. Mas quem não crer, está condenado. Por que ele não falou quem não crer e quem não for batizado está condenado? Porque o batismo não te condena, a ausência do batismo não te condena. O batismo ele tem a função pública de arrependimento público. O batismo da água, ele tem essa função na sua vida, de mostrar publicamente e o evangelho expandir. Imagina se eu batizar ali, ainda mais quando eu batizo no mar, no rio, os outros de longe olhando, o que aquele negócio está acontecendo ali? Entendeu? Então isso convence. Então, essa foi a ordem. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Aqui não está falando quem crer, seguir a lei, quem crer, tiver obras. É dito e reto. Creu, foi batizado, está salvo. Quem não crê, está condenado. Porque não está no livro da vida, né? Só vai estar no livro da vida quem crê. E aí vem a parte principal para vocês entenderem que os dons do Espírito, conforme foi dado a eles, conforme foi dado a todas as pessoas que se batizavam, não existem mais. E a prova cabal é a sua vida e você vai ver. Estes sinais seguirão aos que crerem. Então todo mundo que crê vai ter esse sinal. Em meu nome expulsarão demônios. Pode até expulsar demônio no nome do Messias hoje. Isso aí pode até ser que está acontecendo ainda, mas não é uma coisa fatalista. Não é uma obrigação. Não é todo mundo que vai conseguir executar. Porque aqui está dizendo que todo mundo vai fazer. Todos. É fatalista. Falarão novas línguas. Eu e você, a gente não tem essa capacidade hoje. E eu creio na verdade. O que é? Então quer dizer que aqui está dizendo que todos que creem. Todos que creem. Eu creio. Creio no Messias que morreu no madeiro para salvar todos os meus, para me salvar desse mundo e me livrar de todos os meus pecados e expiar tudo e me perdoar. Eu creio. Estou falando para vocês publicamente. Por que eu não falo? Porque não é fatalista. Porque é daquele momento. Vamos lá. Pegarão umas serpentes. Você tem coragem de pegar uma serpente hoje, meu amigo? Se beber alguma coisa mortífera, não vai dar dano nenhum. Você tá com câncer. O povo não pode ter uma radiação que pega câncer. Você não pode comer açúcar que você morre. Você tem diabetes. Os crentes, todo mundo morre. Quer dizer, se beber coisa mortífera, quer mais coisa mortífera do que, sei lá, o que a gente bebe hoje em dia? Refrigerante, algumas pessoas bebem, açúcar, tudo é mortífero, né? Se você beber veneno, então, você tomar um monte de remédio ali de azepam, meu filho, você vai pra glória mais rápido, né? É o pessoal que se suicida. Então, o crente não poderia se suicidar, né? A gente vê um monte de crente se suicidando. E aí? Se você beber coisa mortífera, não vai te fazer mal algum. Me fala a quantidade de crente que toma remédio maluco pra morrer, que se joga de não sei o que pra morrer, entendeu? Hoje em dia isso não acontece. Você morre mesmo. Então lá, ó. E vão pôr as mãos sobre os enfermos e os curarão. Me diz, faz aí você que acredita nisso aí hoje. Que você tem isso aqui. Porque você creu, você deveria ter isso aqui. Vai lá no hospital, sai impondo mão em todo mundo e curando todo mundo. Tu vai curar a ala inteira? Porque tem que curar. Que aqui tá dizendo isso. Entendeu? Se você afirmar isso, você tem que fazer isso aqui. Essa é a prova cabal de que isso não existe hoje em dia. Então você que é irmão pentecostal, meu amigo, entenda a verdade é essa. Esse vai seguir o sinal de quem crer. Neste momento, naquele momento, expansão do evangelho, evangelismo, teve um motivo pelo qual isso era importante. Hoje todo mundo sabe que Deus existe. Todo mundo sabe que existe um filho, um Messias que morreu. Hoje a gente não está no período de expansão do evangelho. A gente está no período de arrependimento, que as pessoas já sabem do evangelho. Ou as pessoas o mundo já é cristão, digamos assim. O mundo já conheceu, já tem várias religiões. As pessoas escolhem adorar outros deuses. Elas sabem, elas ouvem do Messias e falam, eu não quero saber disso não, eu quero adorar outro Deus. Entendeu? As pessoas pegam a Bíblia e falam, esse daí é papelzinho que foi escrito para antigamente. Hoje em dia as pessoas já sabem, na verdade. As pessoas têm internet, elas têm acesso ao que eu estou fazendo aqui. Entendeu? As pessoas têm acesso à verdade a todo jeito. Não é expansão do evangelho, é consumação. E quando aconteceu no Apocalipse é finalização. Então a gente está no desenvolvimento do evangelho, na consumação. Entendeu? Aquilo ali era expansão. Então entenda, irmãos, os momentos. Se você fizer isso agora, você vai morrer. Entendeu? Tu não é um super-herói. Tu não recebeu o batismo do Espírito Santo, meu amigo. É aí que a gente vai entrar. Tu recebeu malha o batismo das águas. É isso que aconteceu com você. Porque você foi batizado por um dos discípulos? O critério para receber o batismo do Espírito Santo bíblico é você ter sido batizado nas águas por um dos discípulos. Você foi? Não. Você foi batizado por alguns dos que foram batizados pelos discípulos? Não. Então você não recebeu o batismo do Espírito Santo. Ponto. Porque só eles tinham autoridade para multiplicar esse batismo. E chegou o momento que todo mundo morreu, que ninguém mais colocou, e só foi a verdade sendo disseminada para nós, para chegar na nossa geração hoje, tá? Então tá lá. Ora, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita do Pai. Então ele foi embora, assentou-se à direita do Pai. E aí, eles passaram a ser as testemunhas do Messias. Então,
as testemunhas recebem esse poder para testemunhar. Então aquele momento foi testemunha. E por isso que a chuva serôdia, que é essa é temporal, vai vir no primeiro selo, um pouco antes, para que a gente tenha poder para testemunhar. E vai ser dado esse poder novamente. Porque até agora está sendo aquele poder, aquele momento da fé. Só tem que ter fé para crer. Só tem que ter crer, tem que crer. Crer na verdade, crer na verdade, crer na verdade. Chegar lá na hora, as pessoas vão começar a ver a confusão acontecendo. E vai ter uns que vão crer ainda. Porque vai começar a crer e falar, nossa, eles estão fazendo maravilhas em nome do Criador. Então existe mesmo, meu Deus, eu vou me converter agora. Então vai ter a conversão dessas pessoas. E é por isso que vai ser importante a chuva serôdia. Porque a temporã também convertia pessoas. Só que em menor escala. Né? Porque eles saíram e foram pregando, o tanto que eles conseguiram chegar, é óbvio que hoje a gente chega muito mais. Então, essa aqui é a prova cabal bíblica de que isso não existe hoje mais. Qualquer pastor, eu desafio qualquer pastor pentecostal que fica falando que tem o dom do Espírito Santo e tal, que foi batizado no Espírito Santo, que recebeu os dons dos apóstolos, a tomar veneno. Ele convence os irmãos a tomar veneno. Se vocês pesquisarem aqui, tem igreja lá nos Estados Unidos, sei lá onde, que convenceu os fiéis a tomar veneno. Aqueles morticínios de seita, todo mundo morto no chão. Pergunta se o pastor tomou. Não, ele convenceu os fiéis a tomar, para que eles tivessem fé e tomassem o veneno porque eles iam não morrer. A igreja inteira foi morta. Todo mundo morreu. Pesquisa essas informações. Então isso acontece no mundo inteiro. Então o batismo das águas é esse motivo. Inclusive eu tenho um vídeo sobre o batismo lá no YouTube. Assista lá que eu já expliquei bastante. Eu continuo crendo da mesma forma, segundo os estudos que eu fiz. Então, resposta sobre o batismo das águas. Quer se batizar, irmão? Sente bem fazendo isso? Tu acha que se publicamente você mostrar pro teu bairro, pra sei lá, pra qualquer lugar que tu crê no Messias, que tu se arrependeu dos seus pecados? Vai lá, pode fazer o ritual, não tem problema nenhum, mas isso não vai ser obrigatório para tua salvação. Então se você tá lá na cama de hospital, acha que precisa se batizar antes de morrer, não precisa sair da tua cama de hospital. Crê no Messias ali, acabou, tá certo, tá salvo, entendeu? Mas, se você tiver essa vontade, faça no nome do Messias somente, não no nome de uma trindade. Porque os discípulos batizavam somente no nome do Messias. E aí a gente vai entrar na questão do batismo pelo Espírito Santo, que aí vai comprovar essa questão, que o batismo do Espírito Santo, que é o importante, que é o que vai acontecer com todos nós, quando chegar o tempo determinado das coisas, né? Então o batismo do Espírito Santo só tornou possível quando o Messias adentrou o mundo. E aí o Espírito Santo passou a vir dentro dele e ele distribuiu o Espírito Santo para os discípulos pregarem o Evangelho. E aí vai voltar para nós. Então você vai lá, Atos 1, de 5 a 8, porque na verdade João batizou com água, certo? Atos 1, 5 a 8. João batizou com água, mais vós, ou seja, João batizou com água, parou, mais vós, ou seja, você não vai ser batizado na água, você vai ser batizado no Espírito Santo. Mas vós, ele está falando para aquelas pessoas ali, porque ele tinha esse poder. Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vós pertence saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto de Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, aqui, ó, essa é a evidência do batismo do Espírito Santo que eles receberiam. Que a batismo das águas era um ritual, mas não é algo tipo, se você não fizer isso, você não recebe a verdade, entendeu? Aí vem lá, Mateus 3,11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Água para o arrependimento, simbólico, ritual. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, ou seja, ele tem poder para curar, ele tem poder para botar o Espírito do Santo dentro de você, ele tem poder para fazer o Espírito Ruach HaKodesh morar dentro de você. Então hoje nós somos o que? Somos morada do Espírito, vós sois o templo do Espírito Santo que habita em vós. Então, porque o Messias veio, porque ele se batizou, porque a Ruach entrou nele, porque o Ruach entrou nele e ele deu essa autoridade para os discípulos pregarem e fazerem maravilhas, é que eu e você aqui temos o Espírito do Pai atuando dentro de nós, sendo o templo, porque não precisa ir num templo físico, ele está aqui dentro, falando no seu coração, te convencendo da verdade. Tu não precisa necessariamente consumir culto e pagar por isso, e ser um consumidor espiritual dentro de templos, você não precisa disso. Você precisa congregar, você precisa fazer isso aqui, ó. A gente está congregando, você está aqui conversando comigo, a gente está aqui batendo papo e tal, e contando sobre a verdade, estudando a palavra do Pai. Isso é uma congregação, estou dentro da minha casa, tá dentro da sua. A gente não paga aluguel, paga aluguel da minha casa, você paga da sua, ou então, sei lá, casa própria. Mas você não precisa de um sistema, sabe, um negócio estruturado para fazer o que a gente está fazendo aqui. Então,
é isso que o batismo do Espírito Santo possibilitou para nós. Possibilitou o Espírito Santo habitar dentro de você e fazer morada e fazer com que você se convença do pecado original e se arrependa. E aí a água era um ritual para que as pessoas publicamente comprovassem aquilo que o Espírito já tinha feito nelas, certo? E todos eles que eram batizados pelo Messias e pelos discípulos com essa autoridade, eles recebiam esse poder, tá? Que eram os dons do Espírito Santo. E aí tá dizendo aqui também que ele vem após mim, mais poderoso do que eu, cujos alparcas não sou digno de levar, eles vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então tem 2 batismos aqui, tem 3 na verdade, esse aqui é o texto mais completo, que tem 3, mostra o batismo da água, o batismo do Espírito Santo e o batismo do fogo, que é o que eu vou falar em seguida. Inclusive sobre esses assuntos, vão lá no Despertando Eleitos, que o Eric falou muito bem, escreveu muito bem para vocês lá, são posts compartilháveis, vocês podem entrar lá, compartilhar, ler, compreender, tem os textos, marcar os irmãos para estudar um pouco mais sobre esse assunto. Então vão lá, Despertando.eleitos, e tem o canal do Eric, depois parece que vai ter mais vídeo no YouTube, ele vai postando para vocês, tá? E no site também tem o post completinho, o site é www.despertandoeleitos.com.br. Olhem aí a minha bio, que eu já expliquei para vocês, que fica, tem todos os links meus e do Eric para vocês usarem todas as informações aí que vocês precisam para estudar, tá? Então, Atos 19, 2-7, disse-lhes, recebestes vós, essa aqui é muito importante para vocês entenderem essa diferença do batismo do Espírito Santo para o batismo das águas, né? Disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo? E quem que falou isso? Como assim? Perguntou-lhes, então, em que sois batizado então? Eles disseram, no batismo de João. O que é o batismo de João? Aquele ritual das águas. Mas Paulo disse, certamente João batizou vocês com o batismo do arrependimento, que era a função do batismo das águas, do batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que ele havia de vir, isto é, o Messias. E aos que ouviram foram batizados em nome do Messias. Batizado em nome do Messias, não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu sei que tem aquele texto que fala de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas existem evidências fortíssimas de que aquele texto foi adulterado para deixar clara essa questão da trindade, né? Porque em todo lugar você vai ver os discípulos batizando em nome do Messias somente. Inclusive, na Bíblia original, não existe essa questão de nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi lá no concílio lá. Já falei isso no meu vídeo do batismo, assistam lá no YouTube, certo? Então, aí vem, impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam, e estes eram ao todo 12 homens. Então, todos aqueles que Paulo e os discípulos colocavam as mãos e batizavam, fosse nas águas ou fosse só colocando as mãos para batizar, eles falavam em línguas e profetizavam. Então, se o batismo do Espírito Santo ainda existisse nos dias de hoje, nessa forma, todas as pessoas deveriam acontecer como aconteceu lá naquele texto que eu falei. As pessoas deveriam sair profetizando, deveriam falar em línguas, deveriam fazer isso. Mas isso não acontece. Você não pode tomar veneno, senão você vai morrer. Você não pode pegar uma cobra, senão ela vai te picar. É óbvio que milagres acontecem pela motivação que o Pai quer ter. Mas isso não é algo fatalista. Isso não é algo que, tipo, todo mundo que for batizado pelo Espírito Santo vai acontecer. Naquela época, sim. Então, não é a mesma coisa que acontece hoje. Se você afirmar isso, você vai precisar seguir todos os detalhes ali de quem era batizado pelo Espírito Santo e viu fogo, enfim. Então, isso não é uma verdade. Eu sei que é duro ouvir isso, mas isso não é uma verdade. Mas isso vai voltar na chuva serôdia. Então, essa é da temporã. Então, a gente está no período sem chuva, digamos assim, tá? A gente está no período só da tempo demorado do Espírito Santo. E aí vocês vão entrar na questão do batismo pelo fogo. Eu vou só dar uma resumida. Assistam lá os vídeos do Eric, vejam lá sobre essa questão do batismo pelo fogo, porque ela está relacionada justamente com a inversão do campo magnético. Ela está relacionada ao fim dos tempos, né? Que vai acontecer lá no 6º selo, na vida do Messias. Vai descer fogo do céu, vai consumir toda a carne, vai eliminar os inimigos do Cordeiro, que é a ira do Cordeiro, vai transformar os corpos dos salvos, vai glorificar os eleitos, vai passar para o 7º dia. Então, assim, é detalhe demais. E é bem legal esse assunto, é importante vocês estudarem ele bem detalhado, tá? Então, esse batismo do fogo, ele vai acontecer e vai ser bom para nós, porque é ele que vai trazer a glorificação e a modificação do corpo. E aí isso vai ser possível com a questão da reação do campo magnético, do plasma que vai descer. É a tal do fogo consumidor, né? Você tem os textos lá em Apocalipse 29 que fala: e subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e Yahweh desceu o fogo do céu, devorou. Entendeu? Você tem muito embasamento bíblico para crer assim. E, olha lá, Hebreus 12, 29, porque o nosso Elohim é um fogo consumidor,
Então tudo que tem relacionado a fogo, né, a gente foi, acho que o cristianismo colocou pra gente acreditar que fogo tem a ver com fogo do inferno só, né, tipo assim, fogo do inferno, diabo é o fogo, tem várias relações diabo sendo fogo, né, mas a Bíblia fala que fogo é o Yahweh, entendeu? Tanto que é por isso que o lago de fogo vai consumir todo mundo. Se o diabo fosse o fogo, ele não tinha, ele também, ele que era ele que tava fazendo isso aqui, não é, a Bíblia fala que é Yahweh. Então existe muito conceito que foi colocado errado na nossa cabeça, que faz com que a gente não compreenda a verdade bíblica, tá? Então vamos lá no post do Eric, tem esse específico sobre o batismo do fogo. Então qual que é a conclusão disso tudo? Finalmente chegamos na conclusão. Se você chegou aqui perdido nessa live, entrou no meio, sei lá quanto tempo eu tô falando, 1 hora já, sei lá. Se você chegou aqui perdido, perdeu toda a live, agora é a hora, meu irmão, de você se concluir aí tudo que eu já provei aqui biblicamente pra você. Qual que é a conclusão? E agora vem as revelações, porque não é revelação do além, né? É revelação bíblica. Agora vem as revelações. Qual que é a conclusão disso tudo? A conclusão é que antigamente, pelos discípulos terem a chuva temporã, terem sido batizados pelo Espírito Santo, sim, pelo Messias, diretamente pelo Messias, as coisas aconteciam. Todos aqueles que fossem batizados nas águas recebiam oração de imposição de mãos. Eu vou falar sobre essa oração também, muito, muito sério que acontece hoje em dia nas igrejas, a realidade hoje em dia. Essa oração de mãos, você ia manifestar os dons do Espírito Santo. Todos os dons. A maioria dos dons, porque são muitos dons e ele dá conforme o Espírito. Mas o dom de línguas era extremamente importante naquele dia, naquele momento. Por isso que ele era dado praticamente a todas as pessoas. E é por isso que nem todo mundo sabia usar esse dom. Porque esse dom era para você sair pregar. Então, todas as pessoas que eram batizadas, elas saíam falando em línguas, elas saíam profetizando. E essa é a verdade bíblica, meu irmão. Quer você goste, quer você não goste. Mas hoje, isso não existe mais. E a prova bíblica é a sua vida. Vai lá, tenta seguir lá o que aconteceu em Marcos. Vai lá, a serpente vai te pegar, tu vai morrer, vai beber algo mortífero. Então não, interprete isso da forma correta. Aquilo ali foi algo para a expansão do evangelho. A gente tem muita prova bíblica disso. E os discípulos, eles tinham recebido essa autoridade do Messias. É como se ele pegasse o Ruach e falasse assim, ó, o Ruach, que faz com que eu faça esses milagres, que é o próprio Pai, vai agora estar com vocês. Eu estou dando a minha bênção para vocês, porque eu vou embora e vocês vão testemunhar sobre mim todo lugar. Então existe timeline, existe tempo. Aquele momento o Messias veio, depois teve a expansão do evangelho, agora a gente está na consumação do evangelho, as pessoas estão crendo, acreditando, se arrependendo ou não, e depois vai finalizar as coisas e todo mundo vai viver o reino. Então existem momentos, nosso momento é esse, do desenvolvimento do evangelho, não é da expansão. As pessoas do mundo já conhecem, já sabem que existe um Deus e eles já recusam no coração deles, tá? E ele estava atuando diretamente, então eles poderiam expulsar e fazer tudo por eles mesmos. Eles não precisam necessariamente falar que era em nome do Messias, eles poderiam fazer por eles mesmos. Hoje, a gente pode sim ter algum dom. Eu não posso dizer que não existe, porque as pessoas podem ser curadas, podem ter milagres, mas esse dom, essa manifestação do Espírito Santo, ela não ocorre porque você tem um superpoder. Ela ocorre porque o Pai deseja fazer milagres na vida das pessoas. Então, ele usa os seus filhos para orar. A oração intercessória, já ouviram falar? A oração intercessória é real. Só que aquilo que aconteceu, ela era fatalista. Batizou, tem. Batizou, recebeu. Impôs as mãos, tá contigo, meu irmão, vai embora. E vai usar isso aí. Era assim. Agora não, ela não é fatalista. Ela é dada conforme os propósitos. Se o Pai tem um propósito na vida de alguém, o milagre vai ser feito. Seja por você ou seja pelo burro. O burro vai falar, as pedras falarão. Então você, meu irmão, não é exclusivo no evangelho. Se você não falar, as pedras falarão. Então você não tem poderes especiais. Você não tem dons especiais, mas o Pai tem e Ele pode te conceder por algum propósito específico. Não são todos que se batizam nas águas que recebem, mas aqueles que creem no Espírito Santo, creem na verdade, estudam a verdade, podem sim se relacionar de maneira mais clara com o Pai e assim desenvolver mais dons e frutos do Espírito, que foi aquilo que eu falei. Porém, se você não fala em línguas, se você não tem dom de profetizar, se você não tem dom de sabedoria, se você não tem dom de interpretar, não quer dizer que o Espírito Santo não está atuando em você, porque cada um tem um dom. Um tem o dom de orar, o outro canta, que é o dom também, leva a mensagem de forma bonita, audível, o outro fala, o outro tem capacidade de ler um texto aqui da Bíblia e facilitar para vocês, o outro tem uma capacidade diferente. Então isso é concedido, mas não é fatalista. Não são todos os irmãos que vão desenvolver esses dons hoje, tá? Então o Pai, ele escolhe sim, é por isso que ele fala, muitos são chamados, poucos escolhidos. Então existem os escolhidos,
tem os chamados, os irmãos, os salvos, mas os eleitos são escolhidos às vezes para levar a mensagem, sabe? Então, entendam essa verdade bíblica. E aí, eu vou dizer para vocês, tudo que acontece hoje é exclusivamente pelo Messias. Tudo que a gente faz, tudo que a gente executa, todo milagre que a gente faz é que o Pai faça a sua vontade, que o Criador traga bênçãos na sua vida, se Ele assim quiser. É tudo se Ele quiser, não é se eu quiser. Não é o evangelho humanista, não é baseado em mim, nem nas minhas vontades, é baseado naquilo que o Pai quer para a sua vida. E às vezes o Pai quer que aquela pessoa morra, porque ela precisa morrer. E às vezes ela quer que o outro saia de um câncer, porque ele precisa ser milagre e mostrar para as outras pessoas, porque é sempre para o evangelho. Às vezes ele não quer curar você, porque ele tem propósito na sua vida maior que isso, entendeu? Às vezes o propósito do Pai é na sua morte. E é isso que é ser um seguidor. É falar que assim seja. Se é para eu morrer muito mal morrido, é para morrer. Se é para você ser mãe no fim dos tempos, seja mãe. É para você ter 5 filhos e carregar umas costas do lado e tal, seja. Seus filhos vão abençoar alguém. Então, tipo assim, não tem essa de você querer as coisas, entendeu? É tudo conforme Ele quer. Então, evangelho humanista, saia disso. É sempre se humilhando para o Criador. Você não é nada sem Ele. Essa é a grande verdade. Então, Suelen, o que eu vejo hoje na igreja? Agora eu vou falar para meus irmãos pentecostais, porque eu acredito que eles são sinceros e eles veem coisas e eles falam coisas. E, infelizmente, irmão, eu preciso dizer essa verdade para você. E se você achar que eu tô falando uma mentira, ora ao Pai para que Ele confirme isso no seu coração. Ora em silêncio, ora só na sua mente, porque Satanás também pode escutar nessas orações. Então essas orações, faça elas de forma silenciosa na sua mente. Converse com o Criador na sua mente, você vai ter a confirmação do que eu tô falando, tá? Não só sou eu que tô falando isso é uma grande verdade. O que a gente vê hoje nas igrejas pentecostais? Porque se esses dons, realmente, dons de línguas, principalmente dom de língua, dom de profecia, aquele que fala, o Pai mandou falar isso pra você, sabe? Pegar na mão da pessoa e falar, olha, o Pai tá mandando eu falar isso pra você, você vai conhecer uma pessoa, casa com ele e tal. O Pai não precisa desse tipo de representante hoje, porque Ele pode falar diretamente ao seu coração. Ele não precisa que alguém vire pra você e fale o que você tem que fazer no futuro. Quem faz isso é espírito, é demônios. E eles usam a sinceridade do coração das pessoas que buscam nesses templos religiosos e confunde a sua cabeça. E Ele opera dessa forma. Então, infelizmente, isso que a gente vê hoje é que as igrejas, aquela bagunça que o povo gira, se contorce, o povo joga uma toalhinha em cima, que as mulheres ficam se chacoalhando, fica vermelha, fica quente, começa a embolar a língua. Isso nunca vai ser uma atuação real pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é um espírito de gritaria, de zombaria, de bagunça. Ele é um espírito de calma, de paz. Ele é fogo consumidor, mas ele traz a paz. Ele traz a confirmação da verdade. E a verdade não combina com essa bagunça. A verdade não combina com isso que é feito aí hoje, nesse meio, que infelizmente Satanás deturpou e colocou. Então, essas igrejas que pedem milagres em troca do dinheiro, o evangelho da prosperidade, que os irmãos vão lá. Você acha mesmo que o Pai ia pedir dinheiro para poder te curar? Ia pedir dinheiro para poder você ter milagre na sua vida para curar seu filho? Você acha mesmo que Deus é tão limitado assim, que Ele teria que ter algo do ser humano para que Ele fizesse algo? Infelizmente, na Bíblia mostra que quem pede dinheiro para fazer algo são os demônios, são os profetas de Baal, são as pessoas que creem nos demônios. Porque quando você vai lá fazer um trabalho, quando você vai lá pedir algo para Satanás, tem que dar alguma coisa. Tem gente que dedica filho, tem gente que dá dinheiro, tem gente que faz trabalho, que mata a galinha, que bota na encruzilhada, faz várias coisas, entendeu? Então, os demônios, sim, eles precisam de dinheiro, eles precisam de várias coisas para que você ganhe outras coisas. Então, existe a questão da cura demoníaca. Se você fizer aliança com demônios, você vai receber a cura demoníaca. Você vai se sarar, às vezes, de alguma doença. Porque o demônio é assim, tá, você quer que eu tire o mal que eu mesmo te causei? Você quer que eu tire a doença que eu mesmo te coloquei? Me dá dinheiro, me dá sua vida, me dá sua alma, deixa eu atuar com o seu espírito, e aí a gente conversa, eu tiro, ele tem esse poder pra fazer isso. Só que o pai não faz barganha com você. O pai, ele quer que você fale assim, que assim seja. Ele quer que você vire e fale assim, tá, eu tô sofrendo, tô com uma doença, que assim seja, que seja de alguma forma para poder edificar. E se não for para edificar, é porque eu mesmo fiz besteira na minha vida, eu tô sofrendo só as consequências do meu próprio pecado. Então que o Senhor tenha misericórdia de mim, Pai. É assim que o cristão, o crente, o verdadeiro crente no Messias precisa agir. Agora, as pessoas que vendem milagres, que vendem manifestação do Espírito Santo nessas igrejas, e as pessoas que buscam essas manifestações do sobrenatural, na verdade, isso combina com falta de fé. Porque quando você tem fé, você não precisa ver o Espírito Santo se manifestando dessa forma, com mistérios. Você não precisa ver. Isso que você está vendo é um show demoníaco.
é um show teatral, que os pastores que estão fazendo isso sabem disso, eles estão ganhando muito dinheiro para fazer isso, em troca da sua vida, da sua alma, da sua realidade. Mas se você for um vaso de honra, o Pai vai te tirar disso. E talvez você está aqui ouvindo isso que eu estou falando hoje, porque Ele quer te tirar disso. Porque eu estou aqui mais de 1 hora falando, já estou ficando rouca, e eu não consigo parar de falar, porque essa é a grande verdade. Então, se você chegou aqui de alguma forma, é porque Ele quer falar com você, e essa é a verdade. Então, se você negar isso no seu coração, você vai precisar estudar tudo isso que eu falei e achar uma resposta bíblica negativa para tudo isso que eu falei, e você não vai encontrar. Então, você vai ter um grande problema para reconhecer a verdade, e aí você vai ter que deixar sua religiosidade de lado e abandonar isso. Mas eu tenho certeza que o Pai vai fazer grandes maravilhas na sua vida, porque esse tipo de coisa que acontece nesses templos, ele só traz estresse físico para as pessoas, emocionais, estresse de a pessoa se jogar no chão, se machuca, né? Fica com dor, e isso não tem o porquê o Espírito Santo atuar em você assim. E eu tô falando para alguém que fala em línguas, meu irmão. Infelizmente eu preciso te dizer que essa oração de imposição de mãos, ela transfere demônios. Isso a Rebeca Brown explica muito bem. A Rebeca Brown é uma pessoa que, os livros dela, ela fala muito de batalha espiritual, e ela explica muito essa questão espiritual, de demônios e tal, todo o background dela, tanto religioso quanto vivido, né? Então ela explica como é que funciona, e ela mesma fala da questão do dom de línguas. Ela mesma é de uma igreja cristã, né? Então ela entendeu e ela sabe disso, e ela explica muito bem que a oração de imposição de mãos, se ela é feita, se você deixar, meu amigo, um pastor ou alguém pôr a mão na sua cabeça, você está permitindo a troca de demônios. E se essa pessoa tem demônios habitando dentro dela, ou se essa pessoa tem influências demoníacas e brechas e portas, ela está transferindo os demônios. E é por isso que quando a pessoa faz oração de imposição de mãos para alguém, a pessoa no momento começa a falar em línguas, essas línguas emboladas. Ela nunca vai falar em outros idiomas. Você não vai ver o dom de verdade do Espírito Santo ali, o dom de línguas de verdade. Você nunca vai ver a pessoa falando num idioma conhecido. Você vai ver a glossolalia, você não vai ver a xenolália. Você nunca vai ver a xenolália, porque a xenolália é a verdade, é o dom de línguas verdadeiro. Você só vai ver isso na chuva serôdia. Então, essas igrejas que manifestam a glossolalia, as pessoas estão permitindo que os demônios entrem nela e comecem a fazer essa confusão. Por isso que ela se joga no chão, por isso que ela começa a falar. E a Rebeca Brown conta de testemunhos de pessoas que foram para casa, e aí a vida delas foi só, toda vez não conseguia controlar. O Espírito Santo, ele não vai entrar na sua vida para te causar uma confusão. Você tá assim, de repente começa a falar em línguas igual um doido desordenado. Não existe isso. Você não vai ficar na sua casa falando em línguas sozinho. Isso é atuação demoníaca. Não tem como, porque é só para evangelho. Não tem o porquê você ficar dormindo e falando em línguas. Isso daí é Satanás atuando e atacando você dormindo. Existem muitos relatos. Eu mesmo passo por coisas tipo de eu sonhar, e eu sonhar hoje em dia, né? Quanto mais eu mexo com esses assuntos, mais eu acabo sonhando com ataques espirituais, né? Tipo, como se eu estivesse dormindo e estivesse tendo que expulsar o demônio e coisas assim. E tipo, eu sempre falo, é o nome do Messias, é o nome do Messias, nada vem por mim. E aí me dá paz, me dá tranquilidade. Então, todas essas coisas, muito bem colocado aqui do Reiki, essas questões da nova era, essas curas demoníacas, essas coisas que vocês deixam as pessoas impor as mãos de você, essas coisas de barra de Axis, nossa, eu já vi muita coisa assim. Tudo isso é você dando permissão para que os demônios atuem na sua vida e te confundam. E aí você vai pegar a verdade bíblica sobre o dom de línguas e não vai utilizar. E você vai sair falando línguas emboladas, vai achar que o Espírito Santo está atuando na sua vida, a sua vida vai de mal a pior, você só vai se enfiar em confusão, e você vai botar a culpa no vizinho, você vai botar a culpa no outro, falar assim, sabe o que é? Porque meu filho está envolvido com macumba. Ah, é porque meu filho está drogado, é por causa que meu marido é ateu. Aí você vai achar todos os motivos para dizer que a sua vida está ruim, porque é algo externo, mas na verdade você está dando brechas para que esses demônios atuem na sua vida. E aí você vai estar falando em línguas e vai achar que está edificando a você, mas não existe isso, não é para edificar você, é para edificar a igreja, é para evangelizar. Então saia dessa questão, meu amigo. Tome muito cuidado com essa oração da imposição de mãos, porque ela causa sim uma transferência de demônios. E por isso que quando a pessoa faz um convite, olha que engraçado, todas as igrejas que fazem essa questão, sempre tem aquele apelo no final, né? Todas as igrejas, até a igreja normal mesmo tem apelo também, mas o apelo é sempre assim, vem aqui na frente se você quiser receber e ser batizado no Espírito Santo, né? A gente ouve assim. E nas igrejas que não tem essa questão de línguas estranhas, eles falam, vem aqui na frente para aceitar o Messias, né? Assim, também tem assim. Então sempre é um convite, né? Nesse caso aí. Então eles fazem um convite.
E a verdade do evangelho não é um convite. A verdade do evangelho é a predestinação. A verdade do evangelho, eu sei que às vezes dói ouvir isso, mas se vocês estudarem um pouco mais a Bíblia, vocês vão entender que a verdade do evangelho não é você que escolhe a salvação. Não é você que escolhe o Messias, ele te escolhe. A gente só crê nele porque ele escolheu a gente primeiro. Então você não escolheu ele, eu vou escolher o Messias. Não, ele te escolheu primeiro. E é por isso que você escolhe ele, porque ele te escolheu primeiro e te chamou. Então esse evangelho que as pessoas, eu vim aqui para você entregar a sua vida e tal. Tudo bem, pode até ser válido, mas na realidade, na grosso modo, na teoria, não é assim que acontece. Ele te escolheu, por isso que você está ali, por isso que você atende o chamado. As pessoas que não são escolhidas não vão atender o chamado, entendeu? E aí sim, elas vão enfiar nessas coisas de milagre, elas vão tentar todo tipo de esoterismo, porque todo mundo está aqui tentando descobrir por que está aqui. Todo mundo está aqui tentando descobrir o porquê da verdade, o porquê do mundo, por que a gente existe. Então, essa questão faz com que as pessoas caiam em todo esse tipo de doutrina e enganos religiosos, enganos da nova era, porque está todo mundo tentando entender o que está acontecendo, entendeu? E aí está todo mundo procurando terapias alternativas, está procurando crenças alternativas, procurando manifestação do Espírito Santo, porque todo mundo é cético. É aquela história, né? Acaba as pessoas não tendo fé. A fé é a certeza de algo que você não vê. É muito fácil ter fé no Messias quando ele estiver descendo lá na nuvem, né? Aí eu vou lá, agora eu acredito no Messias, eu estou vendo. Entendeu? Bendito é aquele que crê sem ver, né? Então, o que seria isso se não você crer no Espírito Santo porque você está vendo ele se manifestar? O crente real mesmo é aquele que crê na revelação do Espírito Santo na sua mente, né? Estudando a Bíblia. Como é que ele se revela? Na Bíblia. Não precisa de mais nada. Você precisa da Bíblia, porque quando você começa a ler a Bíblia e estudar a Bíblia, o Espírito Santo vai te caminhar na verdade. Então, pessoal, essa é a verdade sobre os dons do Espírito Santo, essa é a verdade sobre o batismo do Espírito Santo. A gente vai ser batizado com o Espírito Santo, mas na chuva serôdia vai retornar, porque vai ser outro momento do Evangelho, vai ser necessário, porque vai evangelizar. As pessoas que até agora não creram, não tiveram fé, porque são tipo aquele mais, digamos assim, duro de coração, eles vão crer. Então vai ter a conversão, né? A conversão bíblica, a conversão dos judeus lá nos selos. Alguns vão se converter à verdade, ao Messias, entendeu? Então vai ser importante, vai ser necessário. É só para ser testemunha mesmo. Hoje eu e você somos discípulos, somos, digamos assim, seguidores, né? A gente crê na verdade, a gente tem fé. A gente não crê porque a gente viu o Messias, a gente crê porque a gente escutou sobre ele. Os discípulos, eles viram, eles andaram com o Messias, eles são parte do Messias. E as pessoas que vinham antes com o João Batista, elas também criam que o Messias viria, entendeu? Então muitas delas morreram antes de ver o Messias vindo. A gente vive numa época que a gente já sabe que o Messias veio. Então basta crer, igual na época antes dele vir. E aí vai ter a época que vai se consumar as coisas. Então vai precisar retornar os milagres, essas coisas assim, mais diretamente falando de poder, terão poder para fazer fogo descer do céu. Então é isso que é a verdade bíblica, pessoal. Alguma dúvida? Depois de 2 horas, alguma dúvida? Eu abri a caixinha aquela hora sobre essa questão, só que são 2 horas de live, eu não aguento mais falar e eu não sei, tipo, como é que tá aqui as caixinhas, entendeu? Eu vi que vocês mandaram aqui muitas perguntas, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não tenha respondido. A chuva serôdia já falei. A questão aqui, porque não falamos em línguas, eu acho que tudo que estava aqui nas perguntas de vocês foram respondidas, tá? A questão do batismo do fogo foi, a questão do arrebatamento falei, a questão da chuva serôdia, a questão de sonhos eu comentei também, a questão do nome do Messias, vou falar agora rapidinho, tá? O nome do Messias, enfim, o que mais? Língua, o que é falado hoje nas igrejas, tá? Beleza? Tá, certo, ok. Então, acho que eu falei tudo que vocês tinham dúvida. Agora a questão de... o irmão tem sonhos? O irmão tem sonhos proféticos? Sei lá, entendeu? Se o pai quiser dar um sonho profético para ele com algum propósito de alguma coisa, beleza. Pode ser que seja um sonho profético, mas não é fatalista. Se todo mundo que fosse batizado nas águas recebesse, como eu recebia lá naquela época, todo mundo era obrigado a hora a ter. Essa é a verdade bíblica. Mas não é assim que acontece hoje. Então a gente sabe que tem um tempo aí das coisas, entendeu? E é isso. Então, espero que tenha ficado bem claro esse assunto, para que vocês realmente não sejam enganados mais por isso, que vocês compreendam, analisem tudo isso que eu falei, não fiquem só com as informações que eu dei aqui, peguem a Bíblia, estudem, sabe, vão lá no contexto, entendeu? Façam do your research, façam as pesquisas de vocês, tá? Peguem as informações que eu tenho aqui, pode até recusar no coração agora, porque a religiosidade é forte, é dura, a doutrinação é forte, já passei por isso, sei como é que é. Mas vão às pesquisas,
Vejam, vocês vão constatar que tudo que eu falei aqui é verdade. E, meu amigo, é o que eu falo no meu canal, não dá pra desver. A gente vai ser cobrado conforme a nossa consciência, conforme a nossa consciência da verdade. E também não dá pra poder ficar naquela assim, nem vou estudar só pra não saber, pra não ser cobrado. Isso daí é pensamento de vaso de ira. Vaso de honra quer saber a verdade, tem sede pela verdade e todo dia vai ser convencido da verdade. E você não vai recusar no seu coração, você vai pesquisar, você vai ler e você vai chegar um dia, assim como eu, como todo mundo, vamos chegar juntos ao pleno conhecimento da verdade. E quando esse dia chegar, vai estar no final das coisas e vai ser tudo muito maravilhoso para nós. Então esse foi mais um estudo de sábado. Se der, sempre vou fazer um estudo no sábado, porque é um dia bom pra mim e eu consigo já programar esse estudo durante a semana, tá bom? A caixinha de perguntas não sei se está aberta, mas eu vou abrir outra caixinha pra gente colocar outros temas que a gente possa falar durante a semana e, de repente, o tema pra live da semana que vem, beleza? Então é isso, desculpem o atraso, mas foi necessário para eu completar toda essa questão que faltou, tá bom? E é isso, fiquem com o Criador. Eu vou ver se eu consigo deixar salva essa live assim que eu finalizar aqui, porque tem muito tempo. Vou tentar baixar e salvar e postar para quem perdeu, tá bom? E compartilhem com os amigos de vocês, principalmente nossos irmãos pentecostais. Eu peço desculpas se alguma coisa que eu falei aqui ofendeu vocês, mas infelizmente eu já passei por isso. Eu já fui muito ofendida por verdades que eu não conseguia enxergar, porque existe um tempo determinado para tudo debaixo do sol, certo? Então é isso, galera. Até mais.